Rapadura Cast. Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. Júlio de Filho, como é que vai terminar? Essa é uma pergunta maravilhosa. Descobriremos daqui alguns minutos, né? Algumas dezenas de minutos, eu diria. Rogério Montanari. O que não é a vida senão um grande reality show? Olha, gostei. O Rogério tá usando maquiagem de careca. É, Rogério ó. não tem essa careca aí. Tá igual as filmes quando lá. põe aquelas toucas que eu odeio, Puxa né? aqui, Que põe aquela touca. a Maísa falando. É peruca, né? Não é, ó. E barbinha de homenagem a Rubens Evaldo Filho, ó. Saudoso aí, Saudoso. falecido. Muito bem, muito bem. Fernanda Schmoltz. A gente aceita a realidade do mundo que nos é apresentado. Simples assim. Caraca, esse filme é só paulada, né? É só paulada na sua cara. Vamos aqui falar sobre O Show de Truman, filme de 1998, estrelado pelo maravilhoso Jim Carrey, né? Temos muito a conversar. Obviamente que a gente vai falar sobre esse filme com todos os spoilers dele. Afinal, é um filme que, né, já está há bastante tempo por aí. 26 anos desse filme disponível por aí. Dá pra assistir, inclusive, no YouTube. Se você tá assistindo isso aqui no YouTube, tem ele no YouTube, você pagando, obviamente, R$6,90. Vamos fazer propaganda aqui? Porque esse filme devia estar em todos os streams. E não vai em lugar nenhum, exceto no YouTube, por R$6,90, com excelente qualidade, e no Mercado Play, de graça, mas cheio de propaganda, né? Tipo assim, parecia... Exato. Então você pode pode... vendo Sessão da Tarde novamente. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7. Você pode optar pelas propagandas ou pagar R$6,90 sem propagandas com uma ótima qualidade. E é isso, né? Eu acho que o YouTube tem que entrar aqui na nossa lista de... eles já pagam nós, né? Mas... patrocina nós, forma, melhor. Patrocina nós é melhor. Paga que nem exatamente. o salário do professor Raimundo, né? E o salário, E o salário, ó. Eles podiam fazer uma campanha que, tipo, quem conseguisse vender filmes a partir de um código... A gente poderia vender esse filme a partir de um código e a gente poderia ganhar uma porcentagem. A assessoria do Google tá por aí? Olha as ideias aí, ó. comercial@cinemacomrapadura.com.br. Antes da gente falar sobre o Show de Truman, a gente tem que bater um papo aqui, porque vamos falar sobre o nosso Sala VIP, nosso podcast exclusivo para assinantes, em que a gente lança todas as semanas um papo sobre um filme. E é exclusivo para quem assina, né? patreon.com/rapaduracast. Toda semana tem um filme novo, um bate-papo, coisas introspectivas, histórias pessoais, filmes bacanas pra gente conversar. E na semana que tá saindo esse podcast aqui, o podcast de número 29, que é o que tá casadinho com esse daqui, né? Sai esse daqui e logo em seguida sai o VIP, né? Alguns dias depois, é sobre um sonho de liberdade. Somente. Só isso. Somente. É o filme que o MDB é o número 1, né? Do MDB, Isso. melhor filme de todos os E não tempos. sai desse número 1. Você vai descobrir o porquê que esse filme é tão querido no Sala VIP, né? patreon.com/RapaduraCast. Assina aí pra fortalecer o Rapadura, pra você ajudar o nosso projeto. Você sabe que propagandas, anúncios é o que sustenta os criadores de conteúdo, mas não é sempre que aparece, né? Então a gente tem que continuar o nosso trampo aqui. Estamos há 18 anos no RapaduraCast, 20 anos no Cinema com Rapadura e na batalha, né? Estamos sempre na batalha aí. Mas enfim, né? Temos aqui muito a falar sobre o Show de Truman. Agora, aqui no RapaduraCast. Oi, eu sou a Olivia. E eu sou a Nina. Nós moramos em São Paulo. E somos as tão famosas filhas do Rogério Montanari. E sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. And the Oscar goes to Rapadura Cast. O Show de Truman, já podemos dizer aqui que é um clássico. Sim. Já, né? Sim. Eu grande acho, clássico já. inclusive, que já nasceu clássico. Eu lembro de ter assistido no Sim. cinema na época. Assisti no cinema lá na Avenida Paulista, na conhecida Avenida Paulista aqui de São Paulo. Um cinema que não existe mais. Inclusive, era uma sala bem longa, daquelas... que era basicamente um corredorzão, assim, sabe? Com uma fileira de cadeira só né? Não tinha aquelas divisões, assim, laterais. Você entrava pelas laterais e sentava no meio. E lembro de um silêncio estarrecedor, assim, na sala, tirando em alguns momentos mais hilários e tal. E me lembro de muitas lágrimas no final, porque
Sim. É um filme que, apesar de vir na esteira da moda dos reality shows, e até tem um filme irmão dele, né, que o Sicas até mostrou pra gente antes da gravação aqui, que é o Ed TV, que esse sim fala muito mais sobre realmente reality show, cenários da fama e tudo mais. O Show de Truman, na verdade, ele vem pra falar sobre... filosofar sobre a vida em si. É o Matrix antes do Matrix. O que é a vida pra cada um de nós, entendeu? Assim, como... Perfeito. Quem nunca teve o seu momento Show de Truman, né? De pensar assim, cara, será que as coisas estão girando em torno de mim? Você começa a usar uma roupa... E aí, de repente, você começa a ver na rua, uma pessoa tá usando a mesma roupa que você. Aí, daqui a pouco, um influenciador tá usando a mesma roupa que você. Você fala, ninguém usava isso, o que tá acontecendo e tal? Você mal percebe que você tá usando essa roupa porque você viu uma propaganda que você acha que só você viu e fala assim, cara, legal isso daqui, né? Vou usar essa roupa. Quando você vê, tá todo mundo... Sabe o que é que acontece isso? Quando eu vou muito na Riachuelo. É uma loja que eu sempre dou uma passada porque ela cruza o shopping. Eu vou do lado novo do shopping pro lado velho do shopping. Porque o Iguatemi daqui de Fortaleza, ele é um grande monstrengo, né? Ele tem a parte velha, tem a parte nova, tem a parte mais nova ainda. Isso, são 3 etapas diferentes. Que ele foi crescendo e aí ele foi ficando bem diferente. E aí a loja, ela cruza de um lado a outro do shopping. E eu sempre passo por ela. Aí de vez em quando eu vejo assim, uma camiseta legal dos Beatles aqui, vou comprar. Aí eu vou pra algum lugar, sei lá, usando essa camiseta dos Beatles, tem 10 pessoas usando essa camiseta dos Beatles. Olha, eu comprei na Riachuelo uma camiseta de Doctor Who, eu tenho certeza. Eu vou chegar lá em algum evento nerd, que eu não vou dizer o nome, pra não irritar o Rogério. Gostei. E vai ter 10 pessoas usando a mesma camiseta. Especialmente na fila que a gente vai estar lá, né, Fê? É isso. Com certeza. Isso sempre acontece. Sim. E aí a gente, é o que o Rogério tá falando, assim, de a gente achar que o mundo tá girando em torno da gente, né? Só que na nossa história, a gente é o protagonista mesmo. Né? Na nossa história individual, na minha história, eu sou o protagonista e tem o POV, né? O meu POV é isso aqui, ó. Meu ponto de visão é o que eu tô vendo, é o que eu tô interagindo, o que eu tô fazendo e tudo, né? Exatamente. E aí é curioso porque... Eu fico pensando isso porque o filme é de 98 e ele antecipa muitas das coisas que a gente vai ver anos depois, principalmente por causa de redes sociais, na internet e tudo. Mas esses 2 anos, 98 e 99, eles são fabulosos pro cinema. Principalmente por questionar a nossa humanidade. O que nós somos no mundo? A gente tem diversos filmes, né, que se enquadram nesse perfil. O Show de Truman é um deles e é um dos filmes maravilhosos dessa safra, né? Qual é o nosso papel? A gente tava falando antes de começar, o Sicas nem tinha entrado ainda, acho que a Fê também não. Eu e o Júlio, a gente tava falando... Ah, não, o Sicas já tava. Que a gente tava falando tem um episódio do Doug. Lembra do também saudoso desenho do Doug? Ô, Disney, por que você... Por que você mata as coisas desse jeito? Por que a Disney comprou o Doug Funny? Não precisava, ele tava muito bem na Nickelodeon. Comprou pra matar. Comprou pra matar. É o que eles gostam de fazer. Eles compram pra matar as coisas. E, inclusive, podia... Num filme da Marvel aí, de multiverso, podia mostrar o Doug lá jogado naquele... Lá no filme de Deadpool, podia ter o Doug lá jogado naquele deserto lá, meio Mad Max. Ele é o Skita. Tadinho. Tem um episódio do Doug, cara, aquele desenho que era maravilhoso. Quem nunca assistiu, procura aí, né? Procura por aí, que deve ter em algum canto. No Disney Plus, gente, principalmente né? no próprio YouTube. Não, o Disney Plus só tem a da Mas Disney. não tem a versão antiga, né? Eu não sei de que... Não, porque a TV Cultura passou os da Disney também, Passou pouco. Não, o SBT que passou os da Passou da não, Disney. foi o SBT. É verdade, foi o SBT, é verdade. Então é o antigo. Tinha um episódio... Lembra o que passava na TV Cultura, que era Doug, o mundo de Bigman. Caraca, o mundo de Bigman era muito legal, hein? Começava com Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Aí depois tinha o Bigman, depois tinha o Doug e depois tinha os Incríveis. Só isso. Ah, meu Deus, que sequência! Meu, fantástica da TV Cultura. Assim, cara, TV Cultura, putz... E tem um episódio, o Joel até de repente pode colocar um pedacinho aqui, que o Doug, ele usava sempre a mesma roupa, né? Aquela coisa de Mônica, sim, né? Que a gente usava sempre o vestido vermelho. O Doug sempre usava aquele coletezinho verde, uma bermuda e tudo mais. E aí, de repente, tu começou
todo mundo usar. E ele falava assim, gente, galera, vocês estão usando a mesma roupa que eu aí e tal. E começou a aparecer no seriadinho que eles assistiam na televisão e tudo mais. E aí, a galera começou a falar assim, ei, você tá usando o estilo lá do... Não lembro o nome do seriado. Aí ele, não, isso aqui é o meu estilo, isso aqui, eles que se copiaram de mim, tá ligado? Eu tô falando da roupa por causa disso, mas, na verdade, essa ideia de que, de vez em quando, a gente tem essa sensação que o mundo tá girando em torno da gente, que a gente tá vivendo no grande show no show de Truman, é por conta de, às vezes, acontecimentos mesmo. Não, claro que o negócio da roupa é divertido. Não, mas e tem também o fato, Rogério, de que tu disse que tu foi a primeira pessoa a usar barba. Não fui a primeira pessoa a usar a barba. Mas eu quero dizer o seguinte. Olha só que esquisito. Jesus era o quê, rapaz? Eu vim de uma época que trabalhar no escritório, você era obrigado a tirar a barba. Trabalhar no escritório, no banco. Isso. Não podia de jeito nenhum, certo? E eu detestava ter que fazer todo dia porque meu rosto machuca. Minha pele é muito branca e ela é muito fina. Então toda vez que eu tinha que fazer, machucava. Cortava. E aí eu comecei a tentar... É muito comecei ruim. a tentar... Aí comecei a usar o cavanhaque. Aí o cavanhaque a galera aceitou e tal. E aí aos poucos eu fui deixando a barba, Daqui a pouco a molecada inteira agora tá usando barba. A molecada inteira. E os velhos tudo. E agora todo mundo só usa barba. Olha isso, os três de barba. É aquela máxima de que a barba é a maquiagem do homem. Maquiagem? O cara que cortou meu cabelo, ele falou isso. Que eu falei assim, eu quero raspar, não quero mais o cabelo, tô ficando careca, raspa tudo. Aí, mas ele falou, a barba você não vai tirar não, né? Porque a barba é a maquiagem do homem. Não. Tá bom, então faz aí, beleza. É porque a barba, ela delimita, né, bem aqui o contorno do rosto. Sim, principalmente ela tira. Ela diminui a papada, Isso. Eu acho que é por isso que falam que é maquiagem, Jorge foi muito o tio Jorge, que o Jorge tem uma papada grande, né? Tu já chegou a ver o Bel Marx do Chiclete com Banana sem barba? Ele é outra pessoa. Ele não parece o Bel Marx. Porque o Bel Marx, ele tem dois acessórios. A barba e a bandana. E a bandana. A bandana. Agora, é louco que no caso do show de Truman, a gente tava tendo uma discussão em um outro grupo nosso, que era sobre publicidade. Publicidade para criadores de conteúdo. E show de Truman é dito isso dentro do filme, inclusive, de maneira bem direta. Olha, a gente não tem intervalo comercial, o negócio... Isso. Aqui é 24 horas por dia. Então, o que a gente faz? Product placement. A gente coloca os produtos dentro da nossa narrativa. Então, toda vez que o Truman tá lá cortando a grama e tudo, e aparece lá ele consertando, entre aspas, né? O cortador de grama. Chega lá a Mary, a esposa dele, e sugere de maneira bem direta. A gente ia comprar aquele cortador de grama X. Ele é bem melhor. Parece product placement de novela. Caramba, meu, eles escolheram muito mal a atriz pra ser a esposa dele, né? O cara, das facas guinso lá, que não é faca guinso, aquela faca que faz tudo. Cara, é muito ruim porque ela é muito óbvia. Até aqueles dois velhinhos que ficam lá empurrando ele lá pro cartaz, pra ele ficar do lado do cartaz, são menos óbvios do que ela. Não, e o amigo dele é um ótimo. O amigo dele é perfeito, né? Porque ele sempre tá com um pack de cerveja. Propaganda de cerveja sempre. Isso aqui é cerveja. E até quando o Truman desaparece, cara, quando ele entra na casa do Truman, ele tá com o pack de cerveja. É como se aquilo tivesse grudado na mão dele, assim, sabe? E, Rogério, olha, pensando, se a gente fosse parte dele. Se a gente der uma refrescada aqui na memória, cara, o amigo dele sofre tanto quanto ele. Por quê? Porque os dois estão lá desde criança. O amigo dele sabe o que tá acontecendo, mas ele tá muito mais aclimatado àquele mundo do que a Mary, por exemplo, que entrou quando ele já tava no fim da adolescência. É muito louco isso, porque se você pensar, cara, esse amigo dele, o Marlon, cara, ele tá ali, ele tá empregado naquele show de Truman desde que era pirralho, porque o Truman precisava de um melhor amigo. Esse filme, ele começou a ser feito em 95, né? Então foi muito antes de ter essa parada de internet, de múltipla conexão, até reality show mesmo, existia já algum reality show, mas não era nada tão difundido assim. O que o show de Truman inicialmente queria criticar era, na verdade, aqueles seriados muito famosos nos Estados Unidos, que eles duravam 15, 20 anos, que eram os atores fazendo o mesmo papel pra sempre, sabe? Pra sempre. E aí eles cresciam, é que nem a gente vê um Maluco no Pedaço, que você vê as criancinhas e do nada nas últimas temporadas eles estão grandes assim, sabe? Tem programas lá que duram 10, 15 anos que os atores crescem fazendo aquilo tudo. E aí o filme, ele tem uma crítica, eu diria que até nosso querido Fábio Barreto, muitos anos atrás, décadas atrás aí, ele disse uma vez que o Show de Truman é uma ficção científica, porque ele usa a tecnologia
ele usa a crítica social, né? Ele usa uma cidade de mentira, um local de mentira, um mundo utópico, sei lá. Então, é a base da ficção científica, né? Pra contar essa história. Olha, rolou um vídeo na internet esses dias, eu achei até bem interessante, eu acho que cabe aqui. De uma entrevista do Jô Soares com Bill Gates, que foi feita via televisão. Perfeita a entrevista, perfeita. Perfeita. E nessa entrevista, 95, eu acho, o Bill Gates basicamente prevê isso daqui. Ele prevê o smartphone. O Jô Soares fala no tom irônico. Ah, não, em breve a gente vai estar com o computador na mão. Aí ele disse assim, a gente vai conseguir, o nosso dinheiro vai estar na nossa mão. Vai substituir o dinheiro, vai substituir o ticket de embarque, vai substituir tudo. Vai ser tudo. Olhando em retrospecto, pensa naquele ano. Era impossível você pensar que iria existir um negócio desse. Não, e... Impossível. A gente tava conversando aqui em off, a gente tava falando do Andrew Niccol, que é o roteirista de Show de Truman. Sim. E a gente pega os filmes que ele fez, o Gattaca, A Experiência Genética, o outro filmaço que também previu muita coisa. O Simone também, né? O Simone, é nesse ponto que eu queria chegar, no Simone. Por quê? Cara, o que é o Simone se não a inteligência artificial que a gente tem hoje, criando figuras que não existem, criando pessoas que não existem? Digital influencer no Instagram, modelo, e é de mentira. O Rogério tava comentando do diretor também, né, do Peter Weir, e é curioso, porque você tem a junção de um grande diretor, que não é muito conhecido, e de um roteirista extremamente subestimado, maravilhoso, que não é muito conhecido também. Mas os filmes deles são fantásticos. Eles são filmes completamente diferentes, né? Eles não têm o são costume de trabalhar cineastas juntos, diferentes. Né? Tanto que o Peter Weir, ele tem filmes como, por exemplo, O Mestre dos Mares, que eu acho um filmaço. Isso. Sociedade dos Poetas Mortos, cara. Dá pra ser mais diferente do que isso? Cara, A Testemunha, que é um filme muito bom. O último filme que ele dirigiu, e depois ele se aposentou, foi O Caminho da Liberdade, que é um filmaço também. Cara, é um diretor clássico, assim, de um cinema mais clássico, um cinema mais sem muita firula, e né, acho que até por isso o nome dele não é aquele nome que vem pra frente assim, tem as características do Peter Weir, sabe? Mas é um diretor que sabe escolher um elenco, é um diretor que sabe deixar o elenco trabalhar, sabe? Sem ficar aquela coisa engessada. História, né? O Peter Weir se junta com o Andrew Niccol, que é um baita escritor de ficção científica, e aí eles conseguem escrever na verdade, montar um filme que a gente não pode esquecer que lá em 98, o Jim Carrey era a estrela máxima da comédia norte-americana, se não mundial. Ele era o cara que levava as pessoas pro cinema. Com tranquilidade, assim, mas levava com um tipo específico de interpretação. O comediante dos anos 90 era ele, né? Com os Ace Ventura, o Máscara, se você pegar ali o Debi Lloyd, o Mentiroso, né? Assim, todos os filmes que são muito sucesso, tirando aquele o Pentelho lá, que acabou fazendo teve um certo fracasso, e depois acabou virando... Porque o Pentelho também era um filme bem diferente, era um filme bem obscuro, um filme de... Sim, ele ia pra uma coisa de terror, ia pra um negócio meio de terror, assim, meio bebê renda. Tanto é que as plateias não entenderam, o público não entendeu. Foi o mesmo risco que o Jim Carrey tomou aqui, porque, cara... O Jim Carrey, uma das coisas que ele sempre quis foi ser reconhecido como ator, não como um cara da careta. A gente tem que lembrar que o Jim Carrey teve um trauma gigantesco com o Batman Eternamente. O Jim Carrey tinha sido contratado para fazer o Charada no Batman Eternamente, e antes das filmagens ele foi e encontrou num jantar, de maneira aleatória, o Tommy Lee Jones, que estaria no filme também, e fazendo Duas Caras. E ele foi cumprimentar o Tommy Lee Jones, e o Tommy Lee Jones chegou... Deu um aperto de mão, chegou pra perto assim, eu não te tolero, eu não posso sancionar o tipo de sandice que você faz. Meu Deus. E falou sério, segundo o Jim Carrey. E foi uma coisa que marcou o Jim Carrey, que ele fala isso em toda entrevista, sobre esse encontro que ele teve com o Tommy Lee Jones. Então ele sempre teve vontade de mostrar que ele também era um ator com A maiúsculo. E, novidade, Show de Truman foi um dos primeiros filmes que mostrou isso pro grande público. Mas a gente teve depois Cine Majestic, a gente teve Brilho Eterno de Lembranças, Mundo de Andy, logo em seguida, né? Mundo de Andy, pelo amor de Deus! Mundo de Andy, quando o Oscar, fez das suas, né? Eu acho que fez tanto...
É que o Show de Truman, ele ainda tem uma certa... você consegue ainda perceber a transição. Tem uma cena específica que é a cena do carro. Que ele dá uma surtada e eu fico olhando. Precisava? Não, eu acho que sim, eu acho que precisava. Eu acho que precisava porque eu acho que o filme, ele tem que transmitir... Porque assim, o Show de Truman, ele era um show que inspirava as pessoas... mas que também entretia as pessoas. A ideia do Show de Truman, o que eu acho brilhante, inclusive, no começo... Eu vou falar brilhante muitas vezes nesse podcast, porque, pra mim, é um dos filmes mais incríveis que já foram feitos em Hollywood, sabe? Eu acho brilhante que o início do filme seja como se fosse o início da série. Um episódio da série. Então você vai ter ali... Olha, esse aqui é o Truman, ele vive aqui nesse lugar, e e tal, não sei o quê. E você tem ele... fazendo as coisas do dia a dia, e ele é um cara engraçado. Então tinha que ser o Jim Carrey mesmo. Porque e ele é um cara simpático. Ele é muito simpático. Se você não te vê, bom dia. Ele era pra ser tipo cidadão médio, que é divertido, bem querido por todo mundo. Exato. E eles botaram ele ali na média, então ele não é nem muito, nem pouco. Então ele tem um trabalho mediano, ele tem os seus problemas do dia a dia, e as pessoas... que assistem esse programa, que você vê que são pessoas comuns, né? Tem os guardadores de carro, tem as velhinhas lá sentadas no sofá, tem aquele cara que não sai da banheira, deve estar todo cara ferrado. Na banheira. Cara os lá, policiais. Tem o restaurante, gente. O restaurante temático. Restaurante temático de Show de Truman. As pessoas vão assistir muito antes de Lost e Game of Thrones, as pessoas iam assistir uma série... O Show de Truman, né? Exatamente. E ele precisava ser esse cara... magnético, que fizesse com que as pessoas quisessem ver a vida dele, senão não ia ter a menor graça. Com certeza. Então tinha que ser um cara com a veia cômica. Ele tinha que ser um cara de verdade. Já repararam que o nome dele, Truman, soa como True Man? Um homem de verdade. É muito bem pensado, porque se você estiver assistindo isso aqui e você nunca assistiu o Show de Truman, tem uma premissa muito básica. Hoje, com a nossa realidade de reality shows, fica um pouco mais fácil de entender. Talvez lá no final dos anos 90 não fosse tão fácil de entender esse conceito, né? Parecia mais uma grande teoria da conspiração, né? Exatamente. O Truman, do Jim Carrey, ele vive numa cidade lá normal e tudo, e etc. O grande porém, aquela cidade toda, ela é fictícia. Todas aquelas pessoas que convivem ao redor dele são atores contratados, eles interpretam papéis. O único que não sabe que tá acontecendo aquela gravação, aquele mundo está girando em torno dele, basicamente, é ele. Porque ele é uma pessoa que nasceu já naquele local, né? Pensado em ser um produto, né? Ele é um produto, né? Para aquela empresa, né? Ele é o único ser humano adotado por uma empresa. Que foi adotada por uma corporação. Exatamente. E, gente, sabe quem fez isso recentemente? Jury Duty, a série do Amazon Prime. É exatamente isso. Cara, é exatamente você botar uma isso. pessoa que não sabe o que tá acontecendo, no meio de vários atores, você tem ali um script que não é com falas decoradas, você diz, tem que acontecer isso, isso e isso, e os atores vão improvisando pra chegar naquele lugar. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que conforme o Truman ele vai vivendo, é uma grande cidade e é ao mesmo tempo o maior set de TV já feito, né? Isso. Segundo eles próprios promovem lá na televisão. Uma das coisas que eu acho mais incríveis desse filme é a ambientação, porque todo dia acontece alguma coisa que poderia revelar pra ele que aquilo ali é um programa de TV. Logo no começo, cai um holofote lá do alto e ele, na frente da casa dele, ele para, ele olha, tipo, que isso? Aí ele entra no carro, imediatamente a galera da produção já se mobilizou e colocam no rádio pra ele, destroços de um avião estão caindo por cima da nossa cidade, isso, não sei o que, eles não são sei o que. muito sábios, né? E o mais louco, olha bem pra aquele refletor, ele é uma estrela, é literalmente uma estrela no céu. Ele é uma estrela no céu, é a Pearl, exatamente. Please, I'm a star. Cara, muito bom. O negócio é que, assim, a produção, ela teve que ir se adaptando conforme ele foi crescendo, né? Porque ele, na verdade, começa ali num berçário, você não precisa ter um mundo, e conforme o mundo vai crescendo, eles vão precisando colocar limites, inclusive, principalmente porque uma criança é sempre aventureira, né? Ela tá sempre buscando... Curiosa.
né, conhecer coisas novas e tal, e ele não podia, mesmo porque o mundo em torno dele ainda tava em obras, né? Tem uma coisa que eu nunca tinha reparado, que ele tá subindo da praia, né? Na praia, que ele tá subindo na montanha, no fundo você tá escutando as marteladas lá no fundo. Porque eles estavam construindo ainda o mundo lá atrás, entendeu? Então ele não podia subir, porque lá atrás ainda não tava pronto, entendeu? Não, aí o pai dele das coisas não sobe porque é perigoso. Ele me pergunta, por que eu não preciso subir, cara, pai? o que eles fazem com Truman é total desumano, né? Eles fazem desumano com o personagem do Jim Carrey. Eles criam traumas nele pra ele nunca querer sair daquele lugar. Tipo assim, você quer navegar, você quer explorar com barco. Vamos causar um trauma, matar o seu pai, né? O ator que interpreta lá seu pai. Né? Durante uma tempestade dentro do barco. Pronto, você traumatizou aquela criança sobre barcos e querer sair dali, né? O mais interessante aqui, Júlio, sabe o que é? Só dando uma pincelada nessa questão do barco. Quando eles matam o pai do Truman, o Kirk, né? Quando eles matam o Kirk, ele sai fulo do programa. Sim, porque perdeu o emprego, né? Perdeu o emprego. Não só isso. Pelo que a gente pôde inferir do que aconteceu, ele virou basicamente um ex-BBB. Ele não conseguiu nada de relevante como ator e passou basicamente 20 anos tentando voltar pra dentro do show. Cara, a gente tá falando de um ator que passou uns 8 anos empregado como um personagem regular de uma série. Da série de maior sucesso. Foi morto dentro da série pra dar uma motivação pro protagonista não sair do local. Passou uns 20 anos tentando conseguir alguma coisa e não conseguiu. Pra depois tentar forçar a sua volta pra dentro da série. Cara, isso basicamente previu os ex-BBBs, cara. O seriado, a forma como a gente enxerga ele, que a gente tá vendo as coisas acontecendo e o Truman meio que querendo sair do lugar comum, né? Ele percebendo coisas estranhas. Mas ao mesmo tempo a gente assiste os bastidores do show de Truman, né? Que é como eles manipulam tudo, como é que eles controlam o tráfego, como é que as câmeras, o personagem do Ed Harris, que pra mim é o co-protagonista desse filme, ele é o grande irmão, né? Ele é o que controla basicamente tudo. Ele é o Boninho. Ele é o Boninho. E curiosamente, eu só reparei, porque a gente assiste o filme em diversas etapas das nossas vidas e a gente tem percepções diferentes sobre tudo isso. É curioso porque antes de rever, a minha sensação era que o personagem do Ed Harris, além de ser manda-chuva do seriado todo, ele tinha uma sensação com o Truman meio paterna. E aí, assistindo, eu percebi que não. Ele não tem uma relação paterna com o Truman. Ele tem com o programa. É tanto que ele fica alisando a tela. Ele, quando aparece a tela, ele tá alisando o programa, o show, aquilo que ele representa. Não a imagem é o Truman pessoa lá entendeu? Dentro. Ele tem a relação, Rogério, de paternidade com a criação dele, que é a série. Não é o Truman. Mas eu acho que a série pode ser, de certa forma, mas a série ela pode continuar adotando uma outra criança e começando tudo de novo. Eu acho que ele mistura o show um de pouco Truman isso. não, né? Aí, não vai ser mais o show de Truman, mas pode ser o show da Ana, sabe? O show da Fê. Será que as pessoas gostariam vão querer de ver um outro programa como esse, já que no final, depois de 30 anos sendo transmitido esse negócio, chegou o momento em que acabou e as pessoas, vamos ver o que tá passando nos outros canais. Essa última cena é absolutamente fantástica. Quantas vezes você não descobre uma série? Imagina assim, tu descobriu uma série, você tá muito viciado nela, ela já acabou, ou ela já tá no final. Tem várias temporadas, você fica vidrado naquilo ali. Quando acabou, você tem aquela sensação de, poxa, gostei muito disso, né? Tá, e agora? O que eu vou ficar viciado agora? E você troca de canal e vai. Tanto que uma coisa que eu gosto nesse diálogo final é que a gente vê os caras lá, os policiais, né? Eles estão lá vidradaços na TV, o Truman vai embora e de repente um deles vira, antes de falar de mudar de canal, ele fala, pô, quer mais um pedaço de pizza? Ele fala, não, tô de boa. E aí, o que vamos fazer? Pega o catálogo da TV aí. Tá todo mundo tão investido, mas ao mesmo tempo, no segundo que aquilo acaba, você se desliga e você vai voltar a sua atenção pra outra coisa. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Nós vivemos recentemente um período pandêmico em que a gente via
sei lá, chegava o Jornal Nacional e anunciava, 7 mil mortes hoje. E você, putz, caraca, meu Deus do céu, né? Caraca, 7 mil mortes. Acho que eu vou jogar um videogamezinho aqui pra tirar essa bad vibe aqui. Vou fazer outras coisas. A gente tá tão... Vou cuidar da minha filme é saúde foda. mental, vou ler um livro, fazer exercício em casa. Esse filme, ele é foda porque ele prevê muitos dos nossos comportamentos e era coisa que talvez já acontecia, mas a gente talvez fosse mais um pouco novo pra perceber isso. Mas é muito louco perceber que na geração da informação, que é essa geração que nós vivemos, da super informação, né, que é a informação mais e mais, tudo é informação, a gente olha pra tela, tudo é tela, né, tudo é TV, tudo é celular, e tudo é computador, é muita tela, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente passa a se importar pouco com as coisas, a gente tá toda hora vendo catástrofes naturais acontecendo, e simplesmente a gente gira um botão em 3 segundos, e já tá fazendo outra coisa, dando risada com um meme que tá no TikTok, entendeu? Eu acho que o Show de Truman, ele dá uma cutucada nisso também, sabe? E muito antes de tudo. E é por isso que eu acho que o Andrew Niccol, ele é um roteirista espetacular. Porque o que ele fez nos filmes... A gente só citou o Gattaca, o Simone, o Show de Truman. Mas, cara, aquele... o Senhor da Guerra, o filme do Nicolas Cage com o Jared Leto. Jared Leto. Caraca, que filme fantástico. É um filme... E é de uma época... que era muito massa, porque ali, os anos 2000, chegou um período em que a gente começou a ver filmes que questionavam a origem das coisas. Então a gente teve muito aquele Obrigado por Fumar, por exemplo, que falava do cara que vendia cigarros. E aí tem o Senhor das Armas, que é mostrar o cara que comercializava armas, e aí você vê a origem da bala, da onde é criada a bala e aonde ela vai parar. Cara... Isso é fantástico. Como a primeira cena do filme é isso. A fabricação da bala até ela bater na cabeça de uma pessoa, de uma criança. Rogério, tem um filme que ele escreveu, eu nem sei se ele dirige. Ele dirige sim, que é O Preço do Amanhã. Nem é um filme tão bom. O conceito dele é fantástico. Espetacular. É muito bom. Você está vendendo tempo. Você tem um relógio de créditos no seu pulso. E é o que a gente faz. Exatamente. É o que a gente faz no dia a dia. Quando você trabalha, você tá dia. vendendo sua força de trabalho e seu tempo. Você tá se vendendo pra aquela empresa. Esse cara é fantástico. Às vezes ele tá numa mesa assim de cassino e aí fala assim, vamos apostar o quê? Vamos apostar 1000 minutos? Aí você, putz, 1000 minutos? Anos. Quanto que dá isso aí, né? E aí vai lá e Aí. você dá o crédito, caraca. Cara, esse filme... E aí, se acabar seus créditos, você morre. Você trabalha pra ganhar um pouquinho mais de crédito e conseguir viver um pouquinho mais. Você tem sua juventude, mas se acabar o seu tempo, pra já sobreviver. Esse filme é muito maneiro, hein? Esse filme é muito maneiro. Ele tem um problema lá de construção que é ruim, de andamento, e também dos atores que ele escolheu pra fazer, porque ele teve que fazer um filme com atores que tivessem cara de 20 anos, porque a ideia do filme é essa, né? Você morre quando você chega nos 20 anos. Então, se você não tiver acumulado vida, você vai morrer ali, entendeu? Porque dali pra frente começa a contar. Então aí que tem uns problemas. Mas só voltando naquela parte do Christoph, que você falou que acha que ele não é o pai do Truman e tal, eu acho que sim, é colocado ali uma questão que é muito difícil para as pessoas, que é a de abandonar os filhos e deixar eles viverem as suas próprias vidas. É de você tentar controlar a vida dos seus filhos, protegendo eles, porque ele acha na cabeça dele. Pra mim, isso... Eu vejo... Você pode ver com ironia ou não, tá? Uma coisa irônica, na verdade, do Christoph é o seguinte. Quando ele vai dar entrevista, o entrevistador fala assim, olha... Ele é muito... Na vida dele, ele é muito reservado. Nós sabemos que você preza muito a sua privacidade. Ele preza a privacidade, mas ele joga o Truman pro mundo inteiro. Foda-se, né? O cara vai no banheiro e tá sendo filmado. Isso é irônico. Mas essa ideia de você querer ter o seu filho guardadinho, protegido... o Christopher, ele vai dormir tranquilo, cara, porque o filho dele não vai chegar tarde, o filho dele não tá correndo risco de ser atropelado por um cara bêbado, o filho dele não tá correndo risco de ser assaltado ou ser assassinado, coisa do gênero. Dentro daquele mundinho, o filho dele tá totalmente protegido. Mas ele tá protegido através da obsessão dele, que está monitorando o filho dele 24 horas por dia.
Lembra daquele episódio do Black Mirror? Não só monitorando, mas manipulando. Lembra daquele episódio do Black Mirror que tem a mãe que coloca o chip na cabeça da filha pra ela ficar olhando no tablet? Essa é a ideia. Isso se torna extremo. Olha, quando o Christopher diz, nós estamos determinados até a primeira concepção filmada na televisão, na história da televisão. Primeira concepção filmada. Ele não tá querendo só controlar o Truman, ele tá querendo perpetuar esse controle. É algo realmente que passa da paternidade e se torna, como o Júlio colocou, uma obsessão. Sim, porque ele é um cara doentio. Ninguém tá falando que ele é um pai a excelente. A atriz que faz a Meryl, certo? A atriz que faz a Meryl. Ou então a atriz que faz a outra moça que é colocada lá pra ser a próxima esposa do Truman, a vizinha de cubículo dele, que aparece por 2 segundos, mal fala, nem fala tem. Cara, elas têm que assinar um contrato dizendo que não só tá ok pra elas fazerem sexo com o Truman, mas como tá tudo bem que isso seja filmado e que toda a gravidez subsequente seja acompanhada pela televisão. Se a gente parar pra pensar, muitos influenciadores hoje em dia fazem isso, né? Uhum. Olha, não são 1, nem 2, nem 3. A quantidade de influenciador que casa, engravida, cria uma conta pro bebê com a foto da ultrassonografia e o bebê nem nasceu e já tem não sei quantos mil seguidores, novamente, não são 1, nem 2, nem 3. Agora, como... por isso que eu acho que uma boa ficção científica é aquela que quanto mais o tempo passa, mais relevante ela fica. Porque você consegue realmente tocar nos problemas da sociedade, no que a gente tem hoje, no que a gente pensa pra frente e como aquilo vai se desenrolar. E é muito isso. Eu tenho muito medo por essas crianças, sabe? Que já nascem, crescem e já tiveram vários casos que a gente vê, que foi exposto de crianças que tinham canal no YouTube ou canal da família. Que os pais criam um canal no YouTube e aí a fonte de renda é você expor os filhos. Aí eles vão lá, postam o filho passando vergonha, postam sacaneando a criança chorando. Por quê? Porque isso dá view e dá dinheiro. E tipo assim, cadê a justiça pra proteger essas crianças, cara? Que não é porque a criança é teu filho que você pode fazer com a imagem dela o que você quiser, sabe? Sem dúvida. Tem crianças que eu acompanhei, principalmente porque com as minhas filhas, né, eu acabei assistindo algumas coisas com elas no YouTube, e eram crianças brincando com brinquedos, criança, não sei o quê, e tem umas que são famosas também, não vou falar, a gente não vai citar nomes aqui e tal. Sim. Tem uma que é bem famosíssima, assim, que ela começou bem criancinha, e hoje ela já é uma adolescente, e, cara, ela viveu a vida inteira com uma câmera na cara dela. Sim. Eu fico pensando, e assim, aí já foi na Disney 1 milhão de vezes, aí... Só que não tem uma vez que ela vai na Disney que a câmera não tá na cara dela, entendeu? Então ela tá tendo a melhor estudo, o melhor não sei o quê, porque isso esse dinheiro desse trabalho, entre aspas, que ela fez, que a mãe vai falar, não, mas não foi um trabalho, ela fez isso se divertindo. Nossa, foi tudo divertido pra ela e tal. Eu fico pensando lá na frente se isso realmente vai ser divertido na cabeça dessa criança, sabe? Essa criança, será que lá na frente ela vai pensar assim, cara, eu não tive escolha. Eu não tive escolha. A vida dela inteira tá registrada na internet. Ela tá sendo julgada por milhões de pessoas desde que ela é criança. No momento que o Truman buscou ter uma agência, o Christopher botou literalmente o mundo contra ele. Quando eu tô falando do mundo, é do mundo que ele conhecia. Não só as pessoas, mas o próprio ambiente. O Christopher tentou tirar de toda maneira... Né? Ele tentou tirar de toda maneira qualquer agência, qualquer vontade que o Truman tivesse de sair daquele mundo controlado. Ele falou, né? Ele fala na entrevista, se o Truman quiser de verdade, ele pode ir embora. Mas, cara, porque o que eles fazem pra não deixar ele embora é um negócio inacreditável. Você tem um controlador lá que é vivido por Paul Giamatti bem novinho, aliás, lá, né? O cara, ele diz, aumenta a tempestade. Não posso fazer isso, vou matar o cara. Aumenta! Não vou. Ele vai lá e ele mesmo vai lá e aumenta. Cara... Mas é pra mostrar que o Christopher não se importa tanto assim com o Truman. Ele se importa com o show. Não, com o Truman como pessoa, não. Ele se importa com o Truman, o personagem que é o que gera o entretenimento lá no programa dele. Exatamente. A gente fez e mesmo assim, um podcast um tempo atrás sobre atores mirins, né? Fama, polêmicas e atrito com os pais.
Ele é basicamente isso. Ele retrata exatamente isso que vocês estavam falando sobre a forma que muitos atores, tipo a vida do Macaulay Culkin, qual a diferença dele? Só não existia internet. Mas tudo... Ele tava na TV, ele tava... O paparazzi em cima, a capa de revista, tudo que ele fazia, ele ia no parque... Vê o que aconteceu com a pobre da Drew Barrymore, cara, quando ela era criança. Ela fez o ET, estourou... Ela perdeu a infância dela inteira. Por quê? A única diferença, Cicas, a única diferença é que a imprensa transformou a carreira desses atores em um grande programa. Uhum. Hoje em dia, as próprias pessoas transformam as suas vidas em programas, entendeu? É isso, cara. Olha só. Eu vi um programa, eu vi uma propaganda antes de ir ao cinema. Fui ontem, na gravação desse podcast, eu fui ao cinema ver o filme. E tinha uma propaganda... Eu assisti 2 propagandas de uma grande companhia de vídeos curtos que contratou uma grande atriz, talvez uma das melhores atrizes que existem no país hoje, que é filha de uma outra... Aí sim, da melhor atriz de todos os tempos. Todo mundo já matou qual é a propaganda e quem são as pessoas, Rogério. Pode ir. E, cara, e ela falando de... Não, porque a vida, porque o tempo... Tá... E aí, na verdade, se você for pensar, uma grande ironia... Porque você não tá vivendo, porque você tá filmando a sua vida. E aí, quando a gente fez esse programa sobre os alunos, sobre os atores mirins e tudo mais, a gente acabou deixando de fora esses influenciadores mirins. Porque, no caso deles, eles estão filmando as suas intimidades, cara. Não são eles, são os pais deles. Exatamente. Então, começou com os pais deles... Aí passa toda a infância... Cara, eu vi essa menininha muito pequenininha. E aí, hoje em dia, ela é uma adolescente, mora nos Estados Unidos, porque ganhou muito dinheiro com isso e tal. Essa menina adulta, como é que vai ser a vida dela? Sabe quem tinha isso aí? A Amazing Amy lá do Garota Exemplar. Você vive sempre na sombra do que a imagem que seus pais pintaram de você na internet... Ou que você foi, depois de um tempo, você já nem sabe mais se é você ou não é, mas você tá lá naquilo, preso naquilo ali. E você já não sabe mais quem é você e quem é a sua versão de internet, porque a tua vida é o conteúdo é a tua vida. Mas sabe uma coisa, Fê? Isso é apavorante. A gente já está começando a ver os primeiros problemas da geração que cresceu com a internet. Principalmente dos criadores de conteúdo, né? Todo mundo que acompanha a internet desde o comecinho ali, começo dos anos 2000, e aí começaram os primeiros blogs, depois lá em 2007, 2008 surgiram os YouTube, aí começaram a surgir os YouTubers, etc. Você pode reparar que muitos nomes daquela época já não existem mais. Eles não trabalham mais com internet. Já saíram, já se desafogaram e tudo. Estão trabalhando em outras coisas, né? Saíram da... Não que eles não estejam na internet ainda. Eles só não trabalham como criador de conteúdo para a internet como era antigamente. Só que nessa época, a internet ainda era muito limitada, assim, não existiam tantos criadores de conteúdo, tanto que quando você fazia um evento, tipo uma Campus Party ali nos anos 2000, no 2010 ali mais ou menos, fazia uma Campus Party dessa, ela reunia basicamente todo mundo que criava conteúdo no Brasil, as principais referências. Existia uma certa comunidade, você conseguia conhecer, você conhecia todo mundo. Só que a internet cresceu tanto, Cicas. A internet cresceu tanto e ela se expandiu tanto e surgiram muitos novos criadores que é impossível não dá mais a gente ter a dimensão do tamanho dessa internet. Antes você conseguia saber quem é quem tá bombando em cada área, não sei o quê. Hoje é impossível, porque cada área tem gente ali, sei lá... vou citar uma coisa que não faz parte da nossa rotina, sei lá. A comunidade que só fala sobre plantio. Plantio de milho, de não sei o que, parará, tarará. Você vai ver quem são os principais nomes nessa área. Tem gente com 30 milhões de seguidores. E você não faz a mínima ideia de quem seja. Então, a internet ela cresceu tanto, que de certa forma, quando você cresce e amadurece vivendo e consumindo o conteúdo dessas pessoas, em algum momento você se sente inspirado para se tornar um criador de conteúdo, um influencer e tudo mais. Só que, por mais que pareça que há espaço para todo mundo, não tem esse espaço para todo mundo. E aí vai ter muita frustração de pessoas querendo virar criador de conteúdo e não conseguindo chegar nem próximo
da pessoa que ele gosta de acompanhar, entendeu? Porque é muito mais complicado. E tem outro detalhe, Juras. Não tem patrocínio suficiente pra todo mundo. Então, o que antigamente era uma comunidade de pessoas que se ajudavam, vira um campo de batalha. Então, isso acaba ferrando ainda mais com a cabeça da galera. Não à toa, Cicas, tá tão popular os próprios ouvintes, seguidores, espectadores, etc., fortalecendo os projetos. Tipo assim, criando um Patreon da vida, criando um Catarse, criando a partir de membros do YouTube, para de superchat, essas coisas todas. Isso é o que acaba sustentando todos os criadores, todos não, mas boa parte dos criadores de conteúdo. Porque, cara, a galera que é multimilionária, que deu muito certo com a internet e tudo mais, é 0,0001% da internet. É que nem virou jogador de futebol. Virou esquema de jogador de futebol. Se eu não me engano, acho que foi hoje que eu vi, eu não tenho os números corretos, porque eu tô sem o celular na mão agora, mas no Brasil existem 250 bilionários. 250 bilionários no Brasil, só. 250 bilionários. E a gente tem 230 milhões de pessoas. Existem mais de, se não me engano, são 5 ou 10 milhões de influenciadores no Brasil. Sim. Cara, então assim, não fica achando que você vai ficar bilionário sendo influenciador. A conta principalmente não fecha, não. Porque... e assim, aí eu vou falar sobre um estudo que eu achei muito interessante ter lido sobre isso hoje, com a gente falando de Show de Truman, porque eu acho que combina não só com isso que a gente tá falando agora, quanto com o Show de Truman, né? Porque ali no Show de Truman, dentro do programa Show de Truman, ele tava protegido, era tudo feito pra ele e tudo mais, ele tinha essa vida e não faltava nada pra ele, né? Então, era tudo girando em torno pra você poder ver, acompanhar a vida de uma pessoa normal. A ideia era essa. A gente não tá acompanhando o programa sobre um cara aventureiro. Não, tipo, é um cara comum. Bears Grylls. A vida de uma pessoa normal, que vai pro trabalho. É uma pessoa normal. Que vem pra casa, conversa com a esposa, janta, vai sair com o melhor amigo, é isso. Que tem medo de perder emprego, que tem tudo mais. Eu tava vendo lendo hoje sobre uma pesquisa que foi feita. Na verdade, não é uma pesquisa, foi um experimento que foi feito lá nos anos 50, de um cientista que ele criou um lugar grande, tipo o estúdio aí do Christoph, sabe? Pro Truman. Onde ele podia fazer uma criação. Onde ele fez uma criação de ratos, onde esses ratos tivessem tudo. Eles tinham a vida perfeita. Então, existiam vários ninhos já pré-criados, e a comida era abundante, a bebida abundante, a água abundante. Existiam espaços enormes, lugares para se esconder, tudo. Tudo para ter uma comunidade perfeita. E aí, obviamente, que esses casais de ratinhos, eles foram procriando. E aí você pensa... E aí, o estoque de comida era gigantesco. Eles foram dando cada vez mais comida. Existia um espaço, acho que, se não me engano, para 200 mil ratos, se não me engano. Era um negócio, assim, brutal. Era pra ser um negócio realmente grandioso. Aliás, ou era 300 mil, sei lá. Mas a população de ratos nunca chegou no seu ápice. Sabe por quê? Porque mesmo tendo comida, mesmo tendo bebida, mesmo tendo espaço, mesmo tendo isso aqui, a sociedade, ela começa a desmoronar. Começou a existir canibalismo. Os ratos começaram a brigar entre si. Sabe aquele negócio do Matrix que o agente Smith fala? O agente Smith fala que, tipo, ele disse que a primeira Matrix foi criada pra ser o lugar perfeito e tudo, Exato, e foi um desastre. Mas é uma analogia também à história bíblica, né? Tanto que o dilúvio, ele é criado com esse sentido, né? De você meio que recriar... O cara fez esse experimento e a população nunca chegou no seu ápice, porque as mães rato lá, elas matavam a prole. Os ratos começaram a parar de se cuidar, de cuidar dos seus pelinhos e tudo mais. Cara, morreu, acabou. Eles se destruíram, não funcionou. Então, o mundo do Truman ali, ele é um mundo fictício, ele não tem como funcionar. Não tem como você viver num mundo 100% perfeito. Porque você sempre vai buscar mais. O Truman, cara, ele foi criado pra Sea Haven. Sea Raven. Mas, Sea Haven, né? Sea Haven. Ele foi criado pra aquilo, ele foi tudo... Cara, é embutido. O jornal, quando ele abre o jornal, tá lá assim...
Europa é um lixo. Tá ligado? Sea Haven, o melhor lugar pra se viver, nada. literalmente. Mas no caso do Truman, eu acho que o Christopher ele percebeu isso. Tanto é que ele coloca problemas no emprego, ele coloca um chefe enchendo o saco dele, dizendo, olha... Mas ainda é muito pouco. Mas aí ele coloca esses pequenos detalhes, essas pequenas imperfeições, pra dizer, olha, tua vida não é perfeita, mas é quase. Não, e também porque ele tem que gerar um entretenimento. Se você faz, por exemplo, um reality show e você larga as pessoas lá sem regra nenhuma, o negócio não vai pra frente, é chato. É por isso que o Big Brother tem festa 2 vezes por semana e libera bebida pro povo beber e brigar, entendeu? Porque tem que É ter pra galera briga, não se matar lá exatamente. dentro. Exatamente. Esse- O Pra negócio galera deles extravasar, ali... mas sem se matar. O Truman e o Marlon, eles foram conversando sobre a infância, dizendo, olha, um tinha que colar do outro pra passar de ano. Ou seja, ele sempre coloca pequenos riscos pra vida do Truman, mas tudo muito controlado. O Truman não sabe que esses riscos são controlados. Quando ele percebe que esses riscos são controlados, como a chuva, por exemplo, porque, cara, quantas vezes você tava andando por aí, despreocupado, tava um maior sol, e de repente começa a chover. Aí você corre pra se abrigar em algum canto, etc. Você não tem guarda-chuva. Inclusive é muito boa a cena dele, né? Que A chove cena só da nele, chuva. né? Chove Pois só quando nele. começa a chover só nele, ele começa a perceber, pô, A história é tão boa, porque todos esses detalhes, eles fazem total sentido. Porque você acha, ele tá naquele momento se sentindo injustiçado, tipo assim, caraca, Tudo é comigo. tudo acontece comigo e aí chove só nele, entendeu? Cara, isso é obra Esse de é o arte momento, isso daí, Júlio. cara. Esse é o momento. Esse é o verdadeiro momento show de Truman das nossas vidas. Que a gente pensa que... Porque, de repente tá dando tudo errado. Ah, puta, o carro quebrou bem na semana que eu tive que pagar, não sei o quê. E minha tia ficou doente. E minha filha tá com tosse. E o meu gatinho sumiu. E aí você fala, cara, não é possível. Eu devo estar vivendo no show de Truman. Tudo tá dando errado. E aí chove só na tua cabeça mesmo, né? esses riscos, eles não são controlados. A gente pode ter uma semana maravilhosa, mas tudo pode literalmente desmoronar no outro dia. Mas no caso do Truman, cara, tudo que acontece na vida dele, seja as coisas boas ou ruins, são controladas pelo Christoph. As coisas ruins são colocadas pra ele não perceber a perfeição absoluta da vida dele. Tanto é que, olha, Sim. quando ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, o Christoph começa a jogar pra cima dele filmes que mostram, você tem que ficar em casa. Ele entra na agência de viagem e tem lá um avião sendo atingido por um raio, dizendo que podia acontecer Pode com acontecer você. com você. São exageros que são colocados. No momento que o Christoph começa a exagerar, o Truman começa a perceber que diabo é isso. Olha, o Christoph é um diretor maravilhoso, mas teve um momento que ele errou feio. Errou feio mesmo. Sabe qual foi? Quando ele tava discutindo com a Meryl e do nada ela colocou uma publi no meio da discussão. Ele ficou olhando, que diabo é que você tá falando? Porque tem que entregar a publi, né? Independente da situação, você tem que entregar a publi. E aí é muito louco, porque quando o Truman começa a se descontrolar, e aí chega o amigo dele, e ela vai, abraça ele e fala assim... Não tem como aguentar essas condições de trabalho. Não tem como trabalhar profissional. desse Não tem jeito. como trabalhar nessas condições. Não é profissional. Isso não é profissional. Ó, sabe uma coisa que eu cada vez que eu vejo, eu percebo ainda mais, que é o seguinte, que eu acho que faz mais sentido do que... Porque assim, se você for pensar bem, essa produção, começou a dar tudo errado ali, aí ele começou a perceber. Não é isso que aconteceu. Essas coisas acontecem na vida dele todo dia. Uma hora cai uma coisa, uma hora aparece alguém, uma hora... Só que a ele cidade nunca é se muito grande, tocou. É um estúdio, isso acontece. Então, Todo isso mundo que acontece já o tempo trabalhou todo. com produção sabe que isso acontece. Uma hora uma luz vai falhar, uma outra hora o rádio vai dar ruim. E, cara, as coisas acontecem o tempo todo. Principalmente se ele não seguir o script, né? Porque por mais que o Truman seja o único que não sabe o que tá acontecendo ali de bastidor e etc., ele tem uma rotina. Ele tem um cotidiano. Então as pessoas meio que sabem pra onde ele vai. A gente tem a rotina. A gente pega a vida de cada um. Se você tem uma rotina estabelecida, você sabe pra onde é que você vai, você sabe, vai pra academia no tal horário, você vai pro cinema no tal horário, você vai encontrar seus amigos no tal horário. A gente tem os nossos cenários estabelecidos. Se você dirige, você sempre vai pelo mesmo caminho, sabe? Você não dá uma improvisada, tanto que quando... Eu sou a pessoa que mais segue o caminho. Eu sei chegar na casa do Rogério, mas eu sei aquele caminho. Né, exato Se caminho. tiver interditado, fudeu, vou ter que colocar o Google Maps aqui, Aí porque senão vai ter que mexer lascou.
acabou pra mim. Então, eu sou essa pessoa que segue. Aí, de vez em quando, ultimamente, eu tenho feito rotas alternativas pra voltar de um ponto A pra um ponto B. E você sabe que isso é bom pra sua memória, né? Coisas, sabe? Você sabia que isso é bom pra sua memória, né? Você mudar os ícones de lugar no celular pra você ativar, porque senão você fica muito acostumado. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, essas coisas, elas acontecem no show de Truman o tempo todo. A única diferença é que agora o Truman tá percebendo. Tá prestando atenção. Então, na hora que dá o estalo nele e ele começa a olhar em volta e vê que as coisas estão acontecendo realmente em volta dele, é que aí ele começa a perceber que tudo é um grande jogo. É um entendeu? efeito dominó, né? O que você tá vendo ali não é o programa errando loucamente, putz, aí por isso que ele descobriu. Não! Ele descobriu porque era o momento dele descobrir. Porque a única coisa que o Christof não consegue controlar é o amor, cara. O amor, perfeito. O Christof não consegue controlar. E é o amor que é o grande start da vida do Truman. Quando ele se apaixona por aquela moça, pela Sylvia... Que era pra ser uma figurante, a né? Sylvia. Ele se apaixona... Cara... E ali o Christof não consegue controlar a Sylvia. Ele não pode botar ela como protagonista. Ela já entra com aquele bottom, né? Ela já é uma ativista. Ela é meio que uma intrusa ali no negócio. Então, ele não tem como o Christof botar ela como esposa dele. E, cara, ele nunca esqueceu ela. Provavelmente o Christof disse, olha... A gente jogou essa Meryl aqui e ela literalmente caiu nos braços do Truman. Na mesma cena que ele viu, na mesma cena que ele encontrou a Sylvia pela primeira vez, ela se jogou no Truman, a Meryl. Ele pode ter chegado, olha, tem esse contrato aqui. Você vai ter que abrir mão de tudo que você é. Você vai ter que abrir mão de tudo o que é real na sua vida. Você vai ter que aceitar fazer sexo ao vivo. Mas eles não mostram, na verdade. Na verdade, eles nunca mostram cena de sexo, né? Mas ela vai ter que fazer. Na hora que o Christof falou, primeira concepção filmada. Cara, iria acontecer iria mostrar alguma coisa a mais. Então, você teria que abrir mão de tudo isso. Mas você poderia ficar com o Truman. Mas o que ela percebe nunca seria eu. Nunca seria Sylvia. Seria esse personagem que ia ser criado. Do mesmo jeito que a Mary nunca foi uma pessoa de verdade. Cara, ela tinha falas que eram jogadas direto na cabeça dela. No ponto. A Sylvia era uma pessoa real. Ela levou ele pra praia. Ela falou dela. Ela disse que existia um mundo lá fora. Ela colocou no Truman, apesar de toda a programação que foi feita nele, que aliás lembra muito que a gente viu na última temporada de The Boys com o Homelander. Toda essa programação pra ele não decepcionar ninguém, foi feita no Truman. Contra toda essa programação, ele tinha esse impulso. Eu quero ir pra Fiji. Eu quero ir atrás dessa moça. Eu quero perseguir esse sentimento que não foi programado em mim. Ele não sabia que esse sentimento não tinha sido programado. Mas ele sabia que era algo único. Tanto é que ele passou mais de 20 anos, quase 20 anos, perseguindo isso. Procurando o rosto dela nas revistas, de algum modo. Tentando recriar, tentando fazer com que aquela memória não se esvanecesse. Ele não aceitou totalmente aquela vida que foi dada. Mas passaram coisas por ele. Até aquele ponto ele não tinha percebido que na foto do casamento dele, a Meryl tava com os dedos cruzados. Aí ela vacilou, né? Aí ela foi infantil, convenhamos, né? Ô Meryl, acreditou na superstição, né? Foi na superstição e se lascou, né? Mas por quê? A ideia dela era qual? Sair de lá um dia e casar de verdade? Eu não entendi qual era a dela, né? Porque afinal, aquilo ali é a vida dela, cara. Ela entrou no show de Truman em um momento muito diferente. Ela entrou já no final da adolescência, começo da vida adulta. O Marlon tava lá a vida dele inteira. A vida dele era aquilo ali, então ele tava tão preso ali como o Truman. Então pra ele aquilo era tão realidade quanto pro Truman. A diferença é que ele sabe, ele era um boneco que via os fios. A Meryl, cara, a Meryl, ela sabia o que era ser livre, ela era uma atriz profissional que chegou pra fazer aquele papel. Quando ela fala que ela não consegue atuar sobre essas condições e que isso não é profissional, é porque ela era acima de tudo, uma atriz. Ela não vivia aquele papel. O Marlon, não é que ele fosse um ator do método, é porque ele tava lá desde criança. Era a realidade que ele conhecia, era aquela. Mas Cicas, isso era muito comum no mercado de seriados. A gente viu muito isso nos anos 90, anos 80 e 90 e no começo dos anos 2000, desses atores que não queriam repetir muito o mesmo personagem numa série, passasse tipo 6 temporadas, pra não ficar
obcecado com esse personagem, entendeu? Pra poder conseguir fazer outras coisas. E lembrar que anos 80 e 90, principalmente, você ser um ator de série era você ser um ator menor em Hollywood. Existia essa diferenciação. A gente tem uma série chamada Entourage, da HBO, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, e diversas vezes quando tem é porque fala sobre os bastidores de Hollywood, de um astro em ascensão e etc. E a gente vê como é que funciona os meandros de receber um roteiro, de você encontrar um diretor para querer fazer um filme, e como é que funciona a carreira de um ator ou de uma atriz. E é falado lá, cara, se você tá aqui, você é um ator de cinema e você vai pra televisão, você não vai ganhar patrocínio, porque ninguém vai querer patrocinar você, porque você tá saindo do auge, que é o cinema, pra televisão, que é o baixo. Então, era essa a perspectiva. Obviamente que com a chegada dos streamings, e principalmente da primeira era de ouro ali das séries que a gente viu nos anos 2000, com Lost, com 24 Horas, e as grandes séries da HBO, por exemplo, isso tudo mudou completamente, né? A gente viu atores de grande calibre começando a fazer séries e com a chegada dos streams, então, tudo se transformou, né? Provavelmente foi isso que ferrou a carreira do Kirk, inclusive, do pai dele, porque ele deve ter quando ele saiu do show de Truman, o pessoal olhava pra ele e ninguém queria contratar o pai do Truman pra fazer o seu filme. Mas imagina, por exemplo, te dou um exemplo. Pega Friends, que surgiu ali em 94. O Friends tem 6 protagonistas, mas tem diversos coadjuvantes ao redor. O que esses coadjuvantes fizeram, além de Friends? Bom, teve o Paul Rudd, né? O Paul Rudd apareceu nas 3 últimas temporadas, Cicas. Lá no final 10 já. temporadas. Agora, James... Sabe? Não, cara, até mesmo o elenco principal. Você pega, por exemplo, o Matt LeBlanc, ele nunca conseguiu estourar. Os papéis que ele fez subsequente a Friends, cara, teve a série do Joey e teve uma série chamada Episódios que ele fez, que aliás é muito boa, em que ele interpreta o Matt LeBlanc. O que aconteceu com o elenco do The Office, cara? Tirando o Carell e o John Krasinski. Todo mundo Cadê só eles? vive disso. Vive de podcast disso, vive de participação, vive de... Stanley, sabe? cadê o Stanley? Consegue, fazendo Não propaganda precisa nem tão longe, do tipo, Brasil. cadê a Pam? Cadê o próprio Dwight? Eles fazem Pam. coisas bem, assim, bem específicas e hoje em dia não vejo eles fazendo mais nada. Nada, não. Tentaram com o Dwight e Pega tipo, não deu certo. o Kevin Maloney, o Brian Baumgartner, que faz o Kevin. O que ele fez? Em algum momento, algum desses atores fizeram uma outra comédiazinha, apareceram em um outro personagem. Mas nada muito grande, de destaque, etc. Mas a Mindy principais ali. Kaling. A Mindy Kaling também. Mas Sim. a Mindy Kaling virou muito, tipo, roteirista, diretora, ela faz participação nas coisas também, ela deu uma O diversificada. próprio Steve Carell, né? O Steve Carell, ele percebeu que ele tinha que sair de The Office pra ele conseguir fazer a carreira dele de cinema. E a carreira dele, se você notar, Juras, é muito parecida com a do Jim Carrey, mostrando que, olha, eu não sou só um ator de comédia, eu também sou um ator dramático do caramba. Aliás, ele começou Ele é muito bom. num filme do Jim... Olha que ligação. Ele começou num filme do Jim Carrey fazendo o quê? Careta. E era o cara da comédia que se deu muito bem com os papéis dramáticos, né? O Steve Carell é muito bom, né? Nesse papel, eu não diria dramático, mas uma dramédia, né? Ele combina muito com dramédia, né? Alguns são dramáticos mesmo, sem nenhuma... Sim, no Morning Show é dramático, principalmente a primeira No temporada. Morning Show temporada e nem... naquele filme que ele faz lá do... Ele faz um treinador, como é o nome dele? Foxcatcher. Que ele faz um... Ele tem personagem um bem filme diferente. também que ele fez do Café Society, acho que chama, que é o filme do Woody Allen, que ele também tem um Woody papel Allen. sério. Sim. Cara, ele é um bom ator. É essa mesma coisa do Jim Carrey. É o cara que não, ele é o comediante, tá? Não sei o que. E você vai ver. O Adam Sandler é outro cara também desses. Que O Adam Sandler quando se é mete a preguiçoso. fazer. O Adam Sandler é incrível, mas é preguiçoso. Mas quando se mete a fazer coisas sérias, ele entrega ótimas coisas, entendeu? Quer dizer, nem sempre. Esse filme do astronauta é horroroso, que ele fez o último aí. Mas, pelo menos, ele tá tentando fazer alguma coisa. O negócio dos atores ali do Truman, que, cara, se você for pensar bem, a vida de todo mundo ali é uma desgraça, né? Imagina você ficar Sim. a vida inteira cuidando da vida de um cara. Você vive pra trabalhar. Exato. Os atores que são, principalmente a atriz, né, a Meryl, que, cara, tem que deitar com um cara que ela... O próprio Truman sabe que ela odeia ele. Rogério, não é mostrado tanto, mas aparentemente ela é, do elenco, a mais famosa.
Porque ela tá com todas as publis. Tem posters dela nos bares, ambientes tudo, onde né? as pessoas estão assistindo, tem sempre o dele e tem uma coisa dela. Sempre tem uma coisa dela. Porque ela é a co-protagonista, né, cara? Ela, inclusive, Sim. quando ela sair da série agora... Existe um trio, que é o Truman, a Mary e o Marlon. Mas o Marlon, ele é um suporte. Ele é um amigo de suporte. Ele é amigo do suporte, é um amigo da cerveja. Isso. Tá sempre com uma packzinha pra trazer a cerveja e tudo mais. Mano, Mas quando tem a cena lá da menina, inclusive é a esposa lá do Californication, né, Cicas? A atriz. Uhum. Ela, quando fala pra ele assim, isso aqui é tudo mentira, não sei o que e tudo mais, aí chega o pai dela e ela fica falando, não acredito em nada nele, só que a gente vai pra Fiji. E aí isso fica na cabeça dele de assim, cara, eu tenho que ir pra Fiji, não, é onde ela tá. O cara falou, deve ter se falado de improviso isso, tipo, ele pensou no lugar mais longe que ele pudesse imaginar. Isso. E que basicamente são ilhas, que o cara tem medo do mar. Aí o cara pensou isso. Não, vamos pra Fiji. Mano, e Fiji virou o centro da vida do Truman. Eu fico imaginando a galera no show de Truman, certo? Nos bastidores. Tem que ter uma equipe de roteiristas basicamente 24 horas pra ter que lidar com emergências. Porque a gente vê basicamente... Tem uma cena com o Paul Giamatti que tá lidando com o prosaico, certo? Muda aí pra câmera tal. Ele lá, deitadão, tem uma pessoa na bicicleta na frente e só fica mudando a câmera e tal. Mas tem que ter uma galera de plantão pra caso aconteça alguma coisa, tem que escrever alguma coisa na hora. Tem que mudar alguma coisa no roteiro na mesma hora. A gente viu... A Fê falou, né? A gente viu isso na série lá do Prime Video, lá do julgamento. Jury Duty. Que... porque o último episódio da série, na verdade, é como eles fizeram, né, a série. Cara, assista, Jury Duty, é incrível. É o show de Truman... como você vê realmente funcionando o negócio. Show de realmente Truman é com absurdo. Cara, e é muito doido, porque isso, tipo, em, sei lá, uma semana que eles ficaram com o cara lá, uma ou 2 semanas, acho que nem isso. E foi um baita trabalho. Imagina como seria realmente você cuidar da vida inteira de uma pessoa. Quando o Christoph fala que realmente precisa de um país pequeno pra cuidar daquilo ali, porque, cara, é equipe técnica, é roteirista, é galera tendo que lidar com aquela tecnologia maluca de controlar o clima. É muita coisa. Os coordenadores de elenco que estão dentro do set ali, que coordenam os veículos quando ele tá andando, se ele mudar a direção, a galera tem que se adaptar pra outra rua. Tipo, é uma cidadezinha, mas que precisa realmente de uma estrutura gigantesca pra funcionar. É uma logística inacreditável, Cicas. A galera não dá um passo em falso sem ter um controlador de elenco do lado. Não dá. Tanto é que quando eles têm que trocar a frequência do rádio, a cidade para. Mas sabe uma coisa que eu acho fantástica? É que o Christoph, por mais que ele não consiga controlar o amor, ele ainda assim explora o amor. Porque ele simplesmente poderia dar um jeito de... a mulher achou as coisas e jogou fora a blusa. Mas como pro Christoph é interessante ter essa melancolia do Truman, então ele mantém essas coisas. Tanto é que ele tem um flashback pronto. Ele tem um flashback pronto. Ele tem um flashback pronto. E tem na fita dos melhores momentos. Que eles lançam as fitas dos melhores momentos e tem a cena, entendeu? Que deve ser pra galera que tá chegando com o barco andando, né? Ele usa essa parada que, mesmo que tenha sido um erro, mas que acaba se tornando o norte do Truman, ele explora isso, porque ele simplesmente poderia sumir com essas coisas e, de repente, o Truman esquecer. Ele fala, não, isso é uma coisa importante. É que nem um negócio lá do Aranhaverso, lá que... Como é que é os momentos-chave lá que eles falam? Os eventos canônicos. Eventos canônicos. Eventos canônicos. Isso aí é um evento canônico do show de Truman. Não tem como você apagar isso. Então, como é que a gente pode explorar? Trazer a atriz seria o mundo perfeito. Mas ela, hoje em dia, ela é uma ativista contra o show de Truman. Então não tem como trazer ela de volta. Então o que a gente pode fazer? Eu acho que eles talvez tenham demorado demais... levado demais na barriga. Eu sei que, por exemplo, eles têm uma capacidade de em um mês criar feed. Porque a mulher fala assim, olha, tem uma passagem para daqui 1 mês. Você quer guardar? E de repente nesse 1 mês eles poderiam construir algo. Tanto é que eles criaram. E dizer que ela morreu. Chega lá e dizer, não, ela faleceu, teve um acidente. E aí fazer uma feed. Você lembra das fotos de família que eles estão, naquele momento que estão passando as fotos de família? Olha que você no Monte Rushmore. É tão pequeno, né?
E assim, e uma outra coisa que eles poderiam ter feito também, e isso eu acho que é interessante, é por isso que você não pode levar tanto só ao pé da letra o que é o filme Show de Truman, entendeu? Eles poderiam ter criado ele de uma maneira como aquele negócio da caverna, do mito da caverna, que é assim, eles poderiam ter criado ele dizendo que só existia aquilo, por exemplo. Olha, cara, não existe mundo, o mundo é isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aí é uma câmera, isso daí ele é a nossa fonte vital. Eles poderiam ter criado um mundo que o Truman acreditasse que só existia mas aquilo e ele não fosse procurar mais nada. Eles não podiam exagerar porque eles tinham que criar uma realidade que o pessoal de fora conseguisse ver as pessoas acreditassem. Exatamente. Se identificar também. As pessoas tinham que se ver no Truman. Então também você não poderia fechar tanto o círculo ali. Mas a ideia é você fazer uma metáfora com a nossa vida. E eu 100%. Acho que é importante a gente falar sobre as pessoas, né? Porque esse programa ele existiu por 30 anos e as pessoas estavam assistindo. E por mais que tivessem ativistas contra esse programa, tava todo mundo no entretenimento, né? Focando no entretenimento. E é curioso, porque esse filme ele sai em 98, ele foi escrito ali em 95, 96. A gente dá um salto temporal aí. No caso, no Brasil, um pouco tempo depois, a gente começou a ver uma efervescência de Big Brothers, de Survivor, Casa dos Artistas, Big Brothers, Casa dos Artistas, etc. Foi o primeiro. E aí, é curioso perceber que esses reality shows, e a gente vê na Netflix, por exemplo, uma efervescência de realities, principalmente coreanos, né? Que as pessoas gostam de assistir o reality show, porque ele, de certa forma, é um espelho da realidade. Ele não é igual à realidade, mas você tem uma curiosidade de querer saber o que está acontecendo naquele local. Esse negócio de ter câmeras espalhadas e você... Não, eu quero ver essa câmera aqui, e essa câmera aqui. O que é que eles estão conversando nesse quarto aqui? E aí você vai lá e assiste. Isso é um negócio muito curioso, porque... É o voyeurismo, isso é a gente se importa, Cicas, e aí tem muita gente que não gosta de reality show, mas, cara, a curiosidade é uma desgraça, porque a gente é basicamente movido pela desgraça, pela curiosidade. Por quê? Acontece um acidente... Ficam 10 mil pessoas ao redor da coisa que acontece ali, entendeu? Porque tá todo mundo curioso pra saber o que foi que aconteceu. Cicas, tem uma batida de carro, você passa devagar pra saber o que foi que rolou. Você fala assim, ei, rapaz, bateu aí. É inerente. A chance de você ver uma cabeça decepada é grande, mas você tá lá olhando. Tá lá vendo. Tem o Kick-Ass, por exemplo. No Kick-Ass tem aquela cena em que ele é capturado e jogam na televisão, fazem um streaming e o pessoal da televisão começa a mostrar, dizendo que ia começar a ser torturado ali e tal. E a televisão corta, dizendo, a gente não pode mostrar isso por conta do horário, etc, por conta da natureza gráfica da imagem. A galera que tava assistindo na televisão corre todo mundo pro computador pra assistir, mesmo sabendo que é uma desgraça que tá acontecendo, é uma pessoa sendo torturada. Uma pessoa corre pra assistir. Por quê? É essa curiosidade voyeurística que você tem. É muito louco isso. No caso do Show de Truman, eles colocam uma isca de você estar vendo um espelho de uma realidade ideal pra você escapar um pouco da sua realidade, que você tem esses desafios que você não consegue transpor. Mas no caso do Truman, é tudo manipulado pelo Christof pra dizer, olha, o Truman vai passar por isso, isso e isso. Mas na hora que ele encontrar esses desafios, ele vai de alguma forma superá-los. Isso sempre vai acontecer. Vão aparecer os desafios e o Truman vai superar. Sempre isso vai acontecer. E isso, para o pessoal que está assistindo lá fora, é algo atrativo. Eles vão ver o Truman passar por aquele problema, um problema que eles podem passar na vida corriqueira deles, que é algo que eles podem entender do seu cotidiano, e vão ver o Truman superando aquilo. Quando o Christof diz lá no final, aliás, eu adoro essa última participação do Christof. Também porque adoro. A última cartada que ele tem, depois de jogar tudo aquilo em cima do Truman, é aparecer como se fosse literalmente uma figura divina. Deus. Ele aparece como uma divindade no céu, dizendo, Truman, você é a inspiração pra milhares de pessoas. Ele tenta ir pro ego do Truman. Ele não conseguiu fazer gaslighting no Truman. Ele não conseguiu derrubar ele na porrada, pela força física. Então ele tentou apelar pro ego. E fazendo isso numa figura divina, como um ser iluminado através das nuvens. Uma voz vinda da luz. Isso é manipulação pesada.
Você tá aparecendo como, não só como uma figura paterna, mas como uma figura divina. Pra dizer, olha, você é a inspiração pra essas pessoas. E nesse ponto, o Christoph não tava mentindo. Porque, de fato, ele servia como uma certa inspiração pra essas pessoas que estavam lá de fora. Ele servia tanto como um objeto de observação voyeurística, como um espelho pra aquelas pessoas. Então, nesse ponto, o Christoph não tava mentindo. Ele tava manipulando com a verdade. Não deixa de ser manipulação. E também não deixa de ser verdade. Mas o Truman, quando ele diz... Eu quero sair daqui. Eu quero experimentar algo real. Ele quebra o Christoph. Especialmente numa palavra que ele tinha. Ele tinha dito, se o Truman realmente quisesse, ele conseguiria sair daqui. Ele passou por tudo, todas as provações. Todas. Ele passou pelas provações psicológicas, ele passou pelas provações físicas, e ele passou pela tentação de você ser a pessoa mais famosa do mundo. Você ser o referencial, o paradigma para aquelas pessoas. Ele passou por todas as provações e resolveu sair. Naquele momento ele pegou o Christoph pela palavra. Não existia mais nada a fazer senão cortar a transmissão. E é engraçado, porque todo mundo tá assistindo e todo mundo fica feliz. Porque ele conseguiu. Todo mundo tava torcendo, por quê? Isso que o Juras... Foi criada a narrativa. Foi criada a narrativa. E tá acabando com o seu programa, porque isso que o Juras falou do acidente funciona muito bem na nossa realidade, porque as pessoas, quase num todo, elas gostam de ter as suas vidas, de previsibilidade nas suas vidas. Elas gostam de saber quanto ela vai ganhar de dinheiro no final do mês, ela gosta de saber quando que ela vai receber, ela gosta de saber quando que ela vai poder comprar tal coisa, ela gosta, por exemplo, ela vota nos mesmos políticos. Tem políticos de legislativo, por exemplo, que ficam muitas décadas lá, porque as pessoas estão acostumadas, elas querem... normalmente os presidentes são reeleitos, os prefeitos são reeleitos, os governadores são reeleitos, porque... é mais fácil, é mais previsível, por pior que seja, é previsível, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. A mudança, ela traz traumas, né? Traz o medo, né? A própria séries, a galera assiste sempre as mesmas séries e tem uma dificuldade de assistir séries novas, porque é muito mais legal você assistir uma série conforto, que você já sabe o que vai rolar, entendeu? A própria estrutura de dorama, estrutura de novela mesmo do Brasil, não precisa nem no dorama, a gente vai na estrutura de novela aqui do Brasil, que funciona da mesma forma, tal, não sei o quê. É quebrado normalmente quando as coisas, por exemplo, quando as coisas não saem do jeito que quer. Pô, ficou 4 anos aí, fez todas essas coisas, isso foi muito imprevisível pro meu gosto, então eu vou tentar outra coisa. O que acontece é que a gente gosta da previsibilidade na nossa vida, mas na dos outros... a gente quer a imprevisibilidade. Então é por isso que quando a gente sabe... saiu treta no Big Brother, hein? Vai atiçar a fofoca, que é o que move a civilização. Pra nem fugir tanto assim, levando nesse mundo do reality show, você pode até não assistir o Big Brother. A gente não tava assistindo o último, por exemplo, né? Eu sei que todos nós não estávamos assistindo, acompanhando e tal. Mas teve um dia que teve uma treta, que foi à tarde... e a gente correu todo mundo pra televisão. A gente tava gravando um podcast. A gente correu o podcast porque a gente queria ver o episódio. Ia rolar uma treta. E a gente foi assistir. Porque a gente quer ver essa imprevisibilidade de pessoas reais. Porque assim, a gente pode assistir filmes que tem tretas o tempo todo. A gente tem seriados. Tem um seriado que chama Treta. Tem os outros lá da Globo, que é o seriado da briga dos vizinhos. A gente é o pode Treta assistir. do Brasil. Mas a gente sabe que aquilo ali é uma coisa que foi roteirizada e tudo mais. Sim. E pra roteirizado, a gente acha legal, mas existe uma certa segurança. Se não for roteirizado, existe uma segurança do roteiro. Existem os briefings nos reality shows que são participantes briefados pra interpretarem determinados papéis dentro daquele reality show, né? O Frota, no Primeira Casa dos Artistas, basicamente ele foi brifado ali quando ele... Não, vou te dar um exemplo. Ele sai e volta. O Davi, do último Big Brother, ele enganou o Brasil inteiro. Ele entrou casado e querendo fazer medicina. Ele saiu de lá sem estar casado e desistiu de fazer medicina. Tá curtindo a vida. Não, e é engraçado porque por exemplo, era um participante que o Boninho detestava, porque o Boninho sabia... mas ele não podia fazer nada, porque o cara entrou muito bem... e a galera gostava dele. Não, ele entrou com uma narrativa muito forte, que nem o programa fez de tudo pra quebrar a narrativa dele, e não dava certo, cara. Então, o Boninho também não gostava, sabe de quem? Da Juliette. A Juliette, ela quebrou o status quo dos participantes de Big Brothers, porque...
A Globo chegou assim, tá aqui o contrato pra você assinar. Ela, não quero assinar esse contrato com a Globo. E aí ganhou 30 mil vezes mais do que ela já ganhou no prêmio com publicidade, com tudo que você pode imaginar. Gente, a mulher tem uma carreira de cantora hoje em dia. Exato. Nos reality shows dessa época, mais do começo e tal, você realmente ganhavam as pessoas que as pessoas aqui fora se gostavam do temperamento dela, porque não tinha como a pessoa ficar 100 dias fazendo um personagem. Hoje em dia, as pessoas fazem personagem todos os dias, então é fácil você fazer 100 dias um personagem. Você consegue fazer, cara. É o que eu falei, tem criança fazendo até ficar adulto. Então, hoje em dia... Antigamente, a gente olhava pro Big Brother... Fazer psicólogo das crianças, mas fazem. Você olhava o Casa dos Artistas antigamente e você falava assim, cara, não tem como esses caras ficarem na frente da câmera 24 horas sendo interpretando. E é verdade, naquela época não. Dá pra fazer e os caras conseguem fazer. Entendeu? Então, quebrou o algoritmo do reality show, ele foi totalmente quebrado. Não à toa, eles ficam tentando mudar as regras e ficam tentando trazer realities novos, como, por exemplo, Largados e Pelados. É um reality show. A Globo agora pega a casa do Big Brother pra tentar fazer um outro reality show que ninguém assiste. Ninguém não tá pegando. Por quê? Misturou e não funcionou. O Big Brother, ele não saturou porque a última edição teve a maior arrecadação financeira da Globo em patrocínio da história. Então não houve uma saturação. Talvez o público não acompanhe mais com tanto fervor como acompanhava anteriormente. Talvez. Mas de grana pra Globo tá sendo um sucesso, né? Mas por quê? Porque o Boninho, ele é um Christoph que precisa se reinventar o tempo todo. Então ele tenta. E hoje em dia, as pessoas não assistem mais, poucas pessoas assistem pra gostar mais de um ou gostar mais de outro, pelo caráter, pelo não sei o quê. Hoje em dia, virou, tipo, fã-clube, aí, beleza. Você assiste pela bagunça, pela briga. Os próprios participantes. É engraçado porque virou um ouroboros esse negócio do reality show. Do Big Brother, principalmente. O que aconteceu? As pessoas começaram a entrar no BBB pra querer ser famosas. Então, a galera já não tá muito nem aí pras provas de resistência, pras provas de várias coisas, pro próprio prêmio. Porque o que interessa é, quantos seguidores eu vou fazer, quantos contratos por fora eu vou conseguir fechar, vou virar subcelebridade, dane-se, eu faço dinheiro do prêmio nos meses seguintes, depois que eu já não estiver mais aqui. E aí a questão é não ser o primeiro a sair. Não, mas esse ano eles deram uma boa ferrada nisso, porque as pessoas lá tinham um contrato que elas não podiam, por não sei quantos meses, ficar fazendo publicidade. Exato. Porque eles precisam que as pessoas voltem aí pro programa pra, de fato, lutar pelo prêmio do programa, senão vai perdendo a graça, sabe? Porque você vai perder qual que é o sentido original do reality show? É realidade. Tem que ser uma realidade até certo ponto. Como eu falei, no caso do show de Truman, o povo queria realidade. O Christoph dava isso, mas dava até certo ponto. Porque ele precisava manipular aquilo para que as pessoas vissem no Truman um exemplo a ser seguido e um exemplo de superação desses desafios do dia a dia, que às vezes a gente não consegue ultrapassar. Você tem que trazer elementos que causem modificações nos personagens também. Por exemplo, trazer o pai sumido do Truman é um grande show, tanto que mostra como é que ele dirige a cena. A câmera se aproximando, aí ele manda o cara tocar lá na hora. Tem um músico lá tocando. Ele fez isso por necessidade. E olha, essa cena, cara, o Ed Harris, como Christoph, nessa cena específica, na qual ele tá lá dizendo, peraí, segura o zoom, sobe música, sobe, zoom, agora, aproxima. Cara, nesse momento que ele tá, literalmente... É uma coisa que a gente sempre diz aqui. A música tá manipulando a gente pra sentir isso, assistindo um filme. Esse ângulo aqui tá trazendo uma presença maior pro ator que tá no primeiro plano. Cara, isso é o trabalho do diretor. Eu falei aqui, de vez em quando o Christoph deu uma escorregada. Eu falei o caso da Mary lá com a publi no meio da discussão. Mas nesse ponto, quando o Christoph tá trazendo o pai de volta, e ele faz isso não porque ele precisava de uma virada, mas porque ele precisava ancorar o Truman em Sea Haven. Isso. Porque com aquela aparição do Kirk aparecendo como mendigo do nada, o Truman começou a questionar a realidade dele.
Então ele precisava trazer o Kirk de volta como um atrativo do Truman tentar ficar com esses pés mais fincados nessa realidade que foi criada. Mas a gente nem sabe o que aconteceu, né, Cicas? O pai voltou, e aí? Quando o pai voltou, foi o clique final pro Truman entender que era tudo realmente fake. Ali, quando o pai volta, é o momento que ele chora e tudo mais, mas ele já tá interpretando. Tanto que aí ele passa a interpretar, ele fica feliz de novo, ele faz o negócio do espelho. Aí ele começa o fingimento, porque aí ele entra no jogo. Cara, o negócio do pai, aquela cena... Aí vocês já falaram do Ed Harris umas 2 ou 3 vezes. Pra mim, na minha opinião, o Ed Harris é um baita ator, mas esse é o papel da vida dele, sabia? Na minha opinião, assim. Porque é sutil, mas ao mesmo tempo é incrível, porque nos olhos dele você vê ele perdendo o controle, e depois quando ele começa a retomar o controle, eu acho o papel da vida do Ed Harris, já fez vários papéis excelentes e tudo mais, mas o Homem de Preto 13, lá na série, já fez Apollo 13, ele já fez no Westworld, ele também ele fez muita coisa boa. Mas eu acho que pra mim esse aí é o papel da vida dele. Já brigou lá no Segredo do Abismo, que tu fez inclusive um Reels aí, né? Que eu fiz, quase morreu, quase deu uma porrada na cara do James Cameron. James Cameron. Mas esse aí é o papel da vida dele, na minha opinião. E ele foi indicado ao Oscar, né? Ele foi indicado ao Oscar pelo Show de Truman. O Jim Carrey, que todo mundo falava que era a grande indicação certa do Jim Carrey pro Oscar, ele acabou não vindo, e foi muito louco, porque ele apresentou naquele ano, né, de 99, a categoria de ator, e aí ele vai falar assim, ser indicado ao Oscar já é uma grande alegria, ele dá uma chorada assim, que é coisa que ele não foi, né? Cara, o timing cômico desse homem, o timing cômico e dramático desse homem é uma coisa de outro mundo. E agora, mas naquele ano, Cicas, quem foi indicado? O Roberto Benigni por A Vida é Bela, que acabou ganhando, né? O Tom Hanks pelo Resgate do Soldado Ryan. O Ian McKellen pelo Deuses e Monstros. O Edward Norton por Uma Outra História Americana. Outra História Americana. Né? E o Nick Nolte pelo aquele Affliction, o Temporada de Caça. Aí poderia tirar, né? Eu acho que o Nick Nolte tá sobrando aí. Mas eles têm preconceito com o Jim Carrey, porque quando ele fez O Mundo de Andy, era pra ser, né? Era pra ser. Ali era pra ser. Rogério, eu tô dizendo, aquela história do Tommy Lee Jones, eu acho que é o que muita gente na academia sentia também. Esse cara é um bufão. Eu não posso sancionar o que esse cara faz. Triste. É muito triste. É absurdo. Isso. Agora, no Mundo de Andy, ele ficou tão. Ele virou o Andy Kaufman. Que aí ele deixou uma barba comprida e ele foi receber ele foi no MTV Movie Awards, sei lá onde ele foi, ele começou a fazer piada. Ele tá parecendo. Porque aí ele entregou, ele falou, cara, eu nunca vou conseguir ser indicado ao Oscar. Porque se eu não conseguir no Mundo de Andy, que foi a maior entrega, assista Mundo de Andy e assista Andy e Eu, que é o filme da Netflix, né? É feito pela Netflix, que é o documentário sobre como foi essa cara, eu nem sei, não sei se foi ego trip, sei lá o que foi, mas foi uma maluquice que aconteceu na vida do Jim Carrey, que ele nunca mais conseguiu se recuperar, e também ele teve outras tragédias pessoais que também abalaram ele, e ele nunca mais conseguiu se recuperar totalmente psicologicamente de tudo isso, né? Porque ele deu diversas entrevistas, né? Ele teve um caso gravíssimo de depressão, né? O Jim Carrey. Então, e teve uma namorada que a gente via também. A gente via ele em vários filmes de comédia, a gente sempre viu ele com alto astral e tudo mais, mas é a síndrome do palhaço triste, sabe? Pagliatti. Sabe que nem o Robin ele Williams. passa exatamente, que nem o Robin Williams, que passa por todas as situações que faz a gente rir, se emocionar, e ele mesmo tá no fundo do poço, assim, mas ele deu entrevista nos últimos anos dizendo que há bastante tempo que ele conseguiu se livrar da depressão e ele tá bem, né? Pela arte dele, você nota que existe algo que ele quer expressar, existe algo doloroso que ele quer expressar. A arte serve pra isso também, né? Pra você expressar a sua... A arte é muito catártica. É muito catártica, com certeza, né? A arte é uma terapia, você atuar é uma terapia. E no caso dele, pintar. E realmente pintar, vou te falar o negócio, é uma coisa que Rogério, realmente né? dá uma...
É claro que as pinturas dele são bem legais, viu? No Andy eu tem lá as pinturas dele lá e tudo mais. Claro que eu não chego nem perto disso, muito, muito, muito longe, mas é um negócio que realmente te enriquece mesmo, cara. Você tá criando alguma coisa. Eu fico olhando pro troço, assim, eu fico tipo, às vezes meia hora olhando, assim, e pra fazer um risquinho, uma coisa. Realmente a arte, ela é um negócio bacana. O fato de que o Jim Carrey só decidiu... Ele tinha parado de atuar, ele disse que já tinha dado o que ele tinha pra entregar na atuação, mas... ele se convenceu a fazer o Dr. Robotnik no Sonic, né? E ele gostou cara. desse papel e ele já fez 3 filmes. Não, o negócio, ele fez o primeiro... Não, vou me aposentar agora. Ele fez o primeiro e falou... agora fez chega, o meu último filme. Não, que isso, vou me aposentar agora. Agora fez o 3. E aí é aquela coisa, se chamar ele pro Sonic, ele sai da aposentadoria de novo. É muito agora, louco. Tomara que tenha Sonic o resto da vida, porque, cara, é a melhor coisa do filme do Sonic, eu acho que é o Jim Carrey. Ele é maravilhoso nesse papel. E dá pra ver que ele se diverte pra caramba, né? Se diverte demais. Não, o 2, eu adoro o 2, porque o 2 ele tá muito solto. E, cara, E ele já tá com aquele visual mais espalhafatoso, do bigode explodido, a careca. Do 3 agora vai fazer o Dr. Robotnik e o pai do Dr. Robotnik também, então... isso, puta. Faz isso. 1000 Sonics pra ele ficar voltando aí, por favor. Tem uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Cara, o que vocês acham que aconteceu com o Truman depois que ele saiu de lá? Enlouqueceu, né? A única pessoa que ele queria ver era a Sylvia, e provavelmente ela vai ter que ficar cuidando dele por um bom tempo, porque os riscos agora na vida são reais, ele pode ser atropelado por um carro. Não, sabe o que vai acontecer? Ele vai perceber que o mundo não gira em torno dele. Por algum tempo ainda, o mundo vai girar ao redor dele, porque vai todo mundo querer entrevista, vai todo mundo querer que ele faça livro, que ele apareça em programa. Vai virar influenciador. Eu acho que é assim, eu fiquei pensando isso hoje, né, depois de... É porque... Na verdade, esse final, ele é muito mais poético, né? E ele é muito mais filosófico do que real, né? Mas aí eu fiquei pensando... Se a gente não se encontrar, né? De novo? Cara, bom que dia, é isso. Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que é você partir pra vida, né? E você encarar a vida de frente. Encarar mesmo, cara. E agora... Ele faz a saudação, ele aceita as palmas e sai de cena. Mas é aquela coisa, no momento que esse personagem saiu de cena, o Truman de verdade teria que aparecer no mundo de verdade. E quem é o Truman de verdade? Ele vai ter muitos problemas pra se adaptar ao mundo real. E na verdade o que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, tipo, a gente vive algumas gerações que são criadas pra... Apesar da nossa educação toda ser feita pra gente ser trabalhador de indústria... Não é a indústria mais forte do mundo e tudo mais, mas todo mundo meio que trabalha para ser... meio que estuda para trabalhar em fábricas e na indústria. Existem algumas gerações já, existe a ideia de que todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai vencer, todo mundo tem o seu espaço, todo mundo... Aí tem os coaches, e aí tem todo aquele negócio e tudo mais... Eu, por exemplo, cortei o cabelo agora aqui, o rapaz que cortou meu cabelo tinha 16 anos, e ele já tava falando que o sonho da vida dele é ter vários salões de cabeleireiro, porque, na verdade, o que ele quer ser mesmo é um administrador de empresas e tudo mais, tal. E aí é um garoto que estuda no colégio público, na periferia, e que, cara, aí eu fiquei pensando, bicho, Deus queira que você consiga o que você quer. Deus queira, de verdade, de coração, o que eu mais quero é que ele realmente consiga o que ele almeja. Mas isso vai ser tão difícil, tão difícil. Mas o problema é que é colocado na cabeça dele o tempo todo, assim, seja empreendedor, seja empreendedora, você pode, você vai conseguir. Trabalhe enquanto eles dormem. Exato, tanto que ele falou, né, que ele falou pra mim, cara, eu trabalho todos os dias, segunda até domingo, porque não sei o quê, porque quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, mais não sei o quê, blá, blá, com 16 anos. E tem toda uma geração enorme achando que vai conseguir, vai dar certo. E aí, conforme essas coisas vão caindo, esse dominó, né? Essas peças, elas vão caindo, vai ficando cada vez mais difícil pra essa pessoa. A gente é de uma geração... Antes disso ainda. É antes dessa promessa. Porém, os millennials, a turma lá dos anos 90,
foi prometida pra essa geração que o futuro seria brilhante, que eles seriam o futuro da nação. Galera. Que eles iriam conquistar tudo. E é o que a gente vê. Os milênios não conseguem comprar um apartamento, não conseguem comprar uma casa, não conseguem comprar um carro. A galera hoje em dia anda todo mundo de Uber ou anda todo mundo de moto, porque o máximo que dá pra fazer é uma moto. O máximo que dá pra você comprar é uma moto. O Truman sai de uma realidade onde ele tem carro próprio, tem uma casa própria. Tanto é que tem uma das fotos que aparece lá no álbum de retratos dele, é ele lá comprando, com a casinha lá dizendo sold na frente, na placa. Mas ele paga as prestações, né? Porque tanto que a esposa dele fala, ó, você precisa pagar as coisas e tudo mais. Eu tô tentando levar na parte poética, tá? Ele é um nepo baby. Daqui a pouco a gente fala da parte... Daqui a pouco a gente fala da parte prática da coisa. Prática. Mas todas essas crianças, elas vão... eu vi muito millennial no hospital psiquiátrico onde eu fiquei, cara. Muitos. Minha gente. Muitos com muitos sonhos, muitos querendo que vão ser artistas, que vão ser influenciadores, e eles estão lá com seus problemas jovens. Rindo de nervoso. Imagina mais pra rindo frente. De nervoso. O Truman, se a gente for pensar na parte prática da coisa, assim, vamos supor que ele era um personagem da vida real e ele saiu. Ele não sai pobre, porque ele é adotado pela empresa. Então ele tem muito dinheiro, na verdade. Né? Parte de todo aquele dinheiro que a empresa arrecadou é dele. Então ele não vai ser um cara que vai passar por necessidades. Ele vai receber royalty para um cacete para o resto das gerações da vida lá. do Truman. O FGTS dele, meu amigo, é gigante. Ele trabalha desde o berço. Não, ele vai ganhar a porcentagem de todas essas propagandas que foram feitas da vida dele na vida toda. Ele sai despreparado para qualquer tipo de relacionamento ao redor dele. Porque todos os relacionamentos que ele tinha... A mãe dele é falsa. Era tudo manipulado. Inclusive a mãe do Charlie. Puta que pariu. Do Two and a Half Men. Ela é uma mulher infernal aqui e lá. Impressionante. Ele não tem pai, ele não tem mãe. É tudo uma mentira. A própria Sylvia... é falso. Ele vai ter uma namorada, pelo menos, né? Um relacionamento não salva ninguém. Se você tá infeliz antes do relacionamento, o relacionamento não vai resolver tua vida. Então, ele ainda assim, mesmo que ele tenha esse apoio, ele ainda assim vai ter que lidar com o fato de que a vida inteira dele foi uma mentira. Ele vai ter que se adaptar a uma nova vida, que a gente vê muitas vezes uma galera aí que é cheia da grana e é toda ferrada emocionalmente. A pessoa tem nada. Uma boa relação, ela pode te ajudar a superar tudo isso, entendeu? A te colocar nesse mundo. Ela é a única relação real que ele tem, e mesmo assim foi uma fantasia por boa parte da vida dele. O Truman dela é o Truman da televisão. Da TV, A Sylvie dele é aquela Sylvie que ele viu por 10 minutos. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Essa que é a graça. Quando ele sai na porta escura, é a grande imprevisibilidade. E a vida do Truman se torna imprevisível, coisa que ela não era até aquele momento. E aí, qualquer coisa vai. A única coisa que eu fiquei pensando, que é certeza absoluta, é que ele sai milionário de lá, bilionário. O Andrew Niccol, se ele fosse escrever o Show de Truman 2, Deus me livre. O primeiro, ele já se inspirou muito no Além da Imaginação, que é o Black Mirror original, né? É a grande série de ficção científica da história, dá pra dizer, né? E ele se inspirou muito num episódio de Além da Imaginação. Se ele fosse escrever um Show de Truman 2 com o pensamento de hoje em dia, o Truman teria voltado pra cidade. Mas aí não seria mais a mesma coisa, porque o massa daquilo tudo é ele não saber. Tem um filme do Brendan Fraser, Blast to the Past, que aqui ficou De Volta para o Presente, uma coisa assim, em que os pais dele... eram pesquisadores, cientistas e tal. E o pai que era o Christopher Walken, tava crente e consciente que ia haver uma guerra nuclear. Quando, por acidente, nos anos 60, soltam um alarme de guerra nuclear, ele se refugia junto à esposa dentro de um bunker. E tem um filho. O filho cresce, vira o Brendan Fraser. E eles nunca param pra olhar se realmente rolou a guerra nuclear ou não. Nunca param, porque acham que o mundo tá... Acabou. O mundo lá fora virou Fallout. Aí, quando os suprimentos começam a ficar escassos, eles pedem pro filho subir pra ir verificar como é que tá o mundo. Aí sobe aquela criança totalmente ingênua, com valores dos anos 60, que sobe pro meio dos anos 90, pro final dos anos 90, e sai sem saber como agir naquele mundo. Porque ele não tem nenhuma vivência social pra conseguir trafegar naquele mundo de maneira razoável. Eu acho que isso vai acontecer com o Truman, mesmo sendo valores contemporâneos aqui,
mas ele não sabe como pessoas reais agem no mundo real. Ele tem um simulacro de como pessoas no mundo real agiam, mas ele não sabe da realidade. Ele não sabe de nuances. Ele não conhece isso. Mas, ele vai ter a única pessoa real do lado dele, que é a Sylvia, que vai ter que agir, vai ter que ser namorada, esposa, mãe, professora. Isso poderia desgastar o relacionamento muito rápido. Um monte de gente vai querer se encostar nele, essa é real, né? Exatamente, ele não vai conseguir ter uma relação de verdade. Relações verdadeiras vão ser... Cara, olha, a vida do Truman saindo por aquela mirim, porta... igual o ator mirim lá. É infernal. É uma bosta. Eu já pensei muito sobre... acho que o Show de Truman e o Matrix foram 2 filmes que deram uma explodida na cabeça de muita gente, né? De você se imaginar se o mundo que a gente vive é uma invenção, a gente tá sendo controlado de alguma forma, ou a gente tá... a gente aceitou a manipulação, porque há uma manipulação. A física agora não tá com essa... Tá reforçando de novo a teoria de que o mundo pode ser uma simulação? Mas pensa aí na nossa vida adulta, que você passa, sei lá, 10 horas do dia dedicado a trabalho, mais que você trabalhe 8 horas por dia, mas tem o antes e o depois, sei lá, tem um tempão aí. Você dedica quase metade do dia ao trabalho. Pega pro seu tempo de vida. Olha o quanto que você dedica pro trabalho, para você conseguir ganhar dinheiro e pagar as dívidas que você acumulou. É uma vibe totalmente Clube da Luta, assim, né, sabe? É um ciclo que a gente vive. E existe até uma expressão chamada Corrida dos Ratos, que é exatamente isso, né? Você tá ali naquela rodinha, trabalhando, ganhando dinheiro e pagando dívida. Trabalhando, pagando dinheiro, ganhando dívida. E o quanto que a gente tá vivendo de verdade? Porque trabalhar é uma coisa importante, porque a gente precisa de dinheiro. A gente vive no mundo capitalista, temos que trabalhar para ganhar dinheiro, para poder sobreviver, para ter minimamente as coisas, dignidade e tudo mais. Pra ter um teto em cima, para ter uma comida, para ter luz, para ter... Mas a vida é só isso? Será que a gente não deveria ser mais como o Truman? De querer conhecer os lugares, explorar o mundo? Porque tem muita coisa pra gente conhecer, só que a gente tá tão enfurnado nesse conceito, né, de você viver para trabalhar, que não sobra tempo para você aproveitar a vida de verdade. Nem dinheiro. Então é um negócio que é triste. É triste. O Show de Truman, no fim, faz com que a gente quisesse viver dentro do Show de Truman, mesmo sabendo que era mentira tudo ali. Porque é bom demais. Essa é a ideia, que é a ideia. É tudo muito previsível. Porque e é mais o que a gente apareça um problema, o problema inevitavelmente vai ser resolvido. O Christoph jamais deixaria chegar o celular lá dentro da Sea Haven. Nunca. Exatamente. Jamais chegaria o celular lá dentro, entendeu? Tanto que tinha uns PC lá, 386 lá, tudo tela verde. Uma das cenas que me deu mais medo, sabe qual foi, em Show de Truman? Aquela que ele corre pro hospital onde a esposa dele era enfermeira e insiste em ver lá a operação e que a moça ia ter a perna amputada. Imagina, aquele é um cenário pouco utilizado porque ele não vai pro hospital, o Truman. Então aqueles atores ali estão lá recebendo a grana pra interpretar o papel deles, mas tipo, é zero movimento, entendeu? Quando ele entra no elevador lá, eles não sabem o que fazer, porque eles são figurantes, eles não são atores, né? Eles são todos figurantes e tal. Não tem nem fala, né? Eles são personagens sem fala. Não tem duas cenas, até que aquela moça que faz a enfermeira, até que ela consegue se virar bem lá, de tá bom, tá. Mas tem duas cenas que eu acho bem legais. Uma é quando ele entra no ônibus e aí o motorista mó chateado, assim, porque ele tá torcendo pro Truman também, entendeu? Aí ele fica botando a marcha lá até quebrar a embreagem lá e aí ele, pô, desculpa, filho, sabe? Cara, não queria ser eu a pessoa que não vai te deixar, que não vai te, que vai te prender aqui dentro e tudo mais, né? E tem uma outra cena também que aí é a que eu acho maravilhosa. É quando o barco realmente bate na parede, cara. E aí ele se dá conta 100% de que é tudo de mentira. Tudo na vida dele é de mentira. No limite, né? É muito foda. E aí a gente tem que falar da trilha sonora do Philip Glass, que é de uma beleza inacreditável. Ele usa muito Mozart, Chopin, né? Tem muita música clássica ali, né? Tem a música, mas a forma como... Não só isso, Rogério, mas a forma como o Peter Weir incorpora essa trilha sonora dentro do filme, fazendo como se fosse a trilha sonora do seriado. Exato. Exatamente, Cara, nessa hora muito que ele chega na parede
E aí ele começa a bater na parede, aí vem a música. Cara, aquilo é tão... Aliás, eu vou dizer que é uma coisa, cara, não sabe? só Poesia. a direção do Peter Weir e a montagem do filme são maravilhosas, porque você tem aquela introzinha que parece um making off, né, dos atores falando sobre como é trabalhar no show de Truman e tudo, rapidinho, depois você já joga pro Truman. Na hora que a gente é jogado pro Truman, a gente acompanha como se fosse o quê? Como se fosse literalmente a gente estivesse acompanhando um episódio de seriado. A fotografia, né, Cicas? Porque a gente tem uma câmera que é pra simular o olho de uma câmera, né? Assim, uma câmera que simula o olho de uma câmera. E a gente tem algumas câmeras, assim. a gente tem alguns ângulos que simulam aquelas micro câmeras que existem dentro do Tem uma dentro do apontador de lápis no escritório dele. Tem um apontador de lápis. Sabe fica até coisa, giradinho assim. Sabe uma coisa que é muito... Eu ia falar brilhante de novo, que é muito fantástico nesse filme, que hoje em dia, por exemplo, seria totalmente diferente, é essa ideia de dar logo de cara, tipo, tem a atriz que faz a mulher dele falando, eu vivo lá e não sei o quê, como se fosse a minha vida. Sim. Aí o amigo, não, isso aí é vida real, a gente vive e tal, não sei o quê. Hoje em dia, esse filme seria assim. Seria um plot twist. Você teria... E esconder. Exatamente. E é exatamente, tanto que, quando vem lá o Shyamalan no Armadilha e entrega isso, as pessoas reclamam. Não, mas por que isso ia ser o plot twist? Certeza absoluta que se fosse outro diretor, se fosse hoje em dia, com outro diretor, seria assim. Eles iam botar lá o cara, ia acontecer essas coisas estranhas, você ia ficar, oh meu Deus, que coisas estranhas. Aí de repente, puf, olha, a vida era o reality show, tal, não sei o quê. Coisa que, por exemplo, as pessoas queriam com a Armadilha. A história é que é o importante, não é o plot twist. Se o plot twist é mais importante que a história, você tá num filme ruim. Exatamente. É por isso que por isso as pessoas não gostaram do Armadilha. Eu adorei, eu gostei muito. Eu acho que tem umas coisas lá que não funcionam tão bem, mas eu gostei muito do filme porque, cara, é o Shyamalan dizendo, gente, vocês vão ver o filme pelo um ponto de vista diferente, é um ponto de vista do assassino. Essa é a história do filme, esse é o plot. Por isso que é um filme que acaba... Não é um filme disruptivo. Se você assistir a Armadilha, você vai ver que não é nada disruptivo. É um filme comum. Só que só porque ele não segue o padrão que hoje em dia a gente tá vendo, ele acaba sendo disruptivo. Se o padrão é surpresa, não existe surpresa. Uma pessoa que assiste Show de Truman hoje vai falar, nossa, que estranho. Vai achar estranho. Porque as coisas não são mais assim. Mas eu acho que isso é a decisão do diretor, né? Engraçado que, curiosamente, esse filme poderia ter sido dirigido pelo Brian De Palma, poderia ter sido dirigido pelo Tim Burton, pelo Terry Gilliam, pelo Steven Spielberg. Esse filme foi oferecido pra todos eles. Cara, o Terry Gilliam eu consigo ver, o Spielberg eu consigo ver, o De Palma, cara, eu acho que ele não teria um senso de leveza, não tô colocando eu tô colocando no sentido slice of life, sabe? Que esse filme pede. O Spielberg eu consigo ver fazendo isso, o Terry Gilliam eu consigo ver fazendo isso. De Palma eu não consigo ver imaginando isso. O Barry Sonnenfeld, que ele também foi cotado pra dirigir esse filme. Ele é o diretor lá do Homens de Preto, do filme da família Addams. Precisava ser um diretor sóbrio, um diretor que não esteja tão preocupado com, não só com o que acontece ali, mas com a metáfora de tudo aquilo ali. Sabe? Eu acho que o Gilliam, por exemplo, ia viajar nessa metáfora, entendeu? O Gilliam ia ser estilizado demais, o Burton ia ser estilizado demais. Precisava ser alguma coisa assim. O Spielberg chegaria mais perto. Primeiro que o ator do Show de Truman não seria o Jim Carrey, seria o Johnny Depp, né? Se fosse o Tim Burton, né? Imagina o que teríamos perdido. Graças a Deus, tivemos essa trinca maravilhosa aí de Peter Weir, do roteirista Andrew lá Niccol e o Andrew Niccol e... Ia falar Mike Nichols, tá vendo como é confuso na minha cabeça isso? E o Jim Carrey, cara. E o Ed Harris. Notas 0 a 10? Né? Pelo amor de Deus, né? Não tem mais o que falar. A gente pode fechar no 10 logo coletivo aqui pronto? Pode ser. Aqui, Joel, aqui o 10 aqui, ó. Bem claro de sempre. É um 10 inacreditável. Cara, é um dos filmes favoritos. Eu tô muito feliz fazendo Rapadura Cast, assim, sabe, cara? Tipo, é um filme que... são todos os filmes que eu gosto, a gente tem feito. Fantástico. Então, né? putz, cara, Show de Truman é um negócio que sempre me emociona quando eu assisto. É muito mais do que 10. Tem uma lista de 1000 filmes pra fazer Rapadura Cast antes de morrer.
Aí ele tá arriscando. Aos poucos a gente vai riscando. Porra, já foi o Alien, que é o número 1. Esse aqui com certeza tá no top 10. Cara, a gente vai chegar... É que tem uns que vocês já fizeram. Aí, Brilho Eterno é um podcast tão perfeito, eu acho que é difícil refazer. Eu acho também muito bom. Vale a pena você ouvir o Rapadura Cast sobre Brilho Eterno, Mente Sem Lembranças. Inclusive, a capa foi desenhada pelo Ricardo Rente. Ele desenhou o Jim Carrey, a Kate Winslet e tudo mais. Tá muito maneiro. Gente, é isso. Falamos sobre o Show de Truman. Reforçar a dica pra você assinar o Sala VIP, patreon.com/rapaduracast, pra você ouvir a gente falando sobre diversos filmes. Cara, tá saindo muita coisa bacana no Sala VIP e, né, engatado com esse tem Um Sonho de Liberdade, que aí vai ser outra chapruscada na cara aí. Outro filme da minha lista. E eu te digo, nesse momento que a gente tá gravando aqui, esse podcast, eu não revi. E eu assisti um Sonho de Liberdade tem uns 20 anos, pelo menos. Então não lembro quase nada. Prepare. Exceto as cenas mais clássicas que são imortais do cinema, né? Então, estou me preparando para essa experiência. E é isso, gente. Fechamos. Satisfação muito grande de fazer esse podcast. Se você quer que a gente faça mais podcasts como esse, coloque aí nos comentários. Fique à vontade, tanto no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas aí. Se você só escuta, você tá perdendo muito aqui em vídeo, porque o vídeo, ele é um complemento. É tipo assim, não muda. Se você só escuta, é isso, é o Rapadura Cast do jeito que você conhece há 18 anos. Mas se você assiste, você vê a edição, você tem um casamento do que a gente tá falando com, né, com a cena em si. Então é um negócio... É uma dimensão a mais. Não? É uma dimensão a mais. Exatamente. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!